da camisetinha que ele tava, ele dobrou os joelhinhos, se enforcou e deixou uma cartinha pra mãe dizendo que ele não suportava mais, porque ele não tinha um contato, ele não tinha tempo, a mãe tinha que trabalhar, pagar o aluguel, e ele estava sofrendo todo tipo de pressões, humilhações. Porque a gente está falando de um assunto que, de verdade, a gente tem muito mais perguntas do que respostas ainda hoje. E como que os códigos e símbolos utilizados pelos adolescentes nas redes sociais podem criar barreira na comunicação com os adultos? Sejam bem-vindos a mais um podcast Vai Reclamar com Quem? E hoje eu estou aqui com a pastora Sara Mendes junto, e o pastor Célio Moura, e vamos juntos falar de um tema importante, relevante para esse tempo, que é a adolescência. Então eu quero convidar você que nos assiste, que acompanha através das mídias sociais, que deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante saber a cidade de onde você está assistindo esse podcast ou ouvindo através do Spotify. Também quero pedir você que ainda não é inscrito, porque muitas pessoas aqui, pastora Sara, pastor Célio, eles assistem o nosso podcast, mas eles não são inscritos. Então é importante que eles se inscrevam. Ajuda a gente, se inscreve, faz agora, senão você esquece. Se você pode, clica aí, inscrever-se, né, pastor? É facinho. E você já vai nos ajudar, porque na verdade o YouTube, às vezes a maioria das pessoas são como eu, elas não entendem como as plataformas funcionam. Eu não entendo mesmo, né, pastor? Mas aqui no YouTube, para ter relevância, tem que ter inscrito, tem que ter comentário, tem que ter... Então, a gente tem recebido tanto feedback legal sobre o podcast, tanto feedback legal. Então, você que tem sido de alguma forma edificado com o nosso conteúdo, nos ajude se inscrevendo, enviando para pessoas, curtindo, deixando like, respondendo, enfim, né? E é isso. E outro recado que eu quero deixar para você também é, nós temos um grupo secreto no WhatsApp. Esse grupo é exclusivo, ninguém fica comentando, mandando emoji, mandando nada. A única coisa que as pessoas podem dar um likezinho lá. Porém, esse grupo é de extrema relevância para que você acompanhe todo o conteúdo do canal Vai Reclamar com Quem. Ou seja, quando você participar desse grupo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai receber ali algumas notificações, uns lembretes para você acessar toda vez que o podcast for ao ar. Um novo podcast. E quero pedir a você também que fique até o final dessa transmissão, desse podcast, porque nós vamos orar e é muito importante que você participe até o final, porque Deus vai falar com você através desse podcast. Fisicamente, a gente entrega o indivíduo pronto para a sociedade, mas emocionalmente, não. E isso até do ponto de vista fisiológico. Nós temos 3 estruturas, hipocampo, hipotálamo e amígdalas, que são responsáveis pela formação daquilo que a gente daria o nome de maturidade. Nós assistimos aí uma série de 4 episódios que está acontecendo agora na Netflix, que chama Adolescência. E essa série ela trouxe alguns ensinamentos, alguns alertas para os pais, para os que administram os nossos filhos, né? Instituições, escola, faculdades e todo um contexto que, na verdade, não querem afrontar o jovem em si, mas, na verdade, aqueles que cuidam, os cuidadores dos jovens. Então, tem uma série de perguntas que eu acredito que vão impactar a vida das pessoas. E se você que está aí nos assistindo, você não assistiu essa série, eu recomendo que você assista. E se você já assistiu, então deixe o seu comentário para que a gente possa também interagir depois quando a gente lançar o podcast. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui, eu vou até perguntar ao pastor Célio. Uma das coisas que ficou nítida foi sobre a masculinidade doente. E a pergunta que eu tenho, de fato, é quantos meninos... A pergunta que eu tenho para a sociedade, para quem nos assiste, é quantos meninos ainda vão morrer ou vão matar? E o que está por trás do aumento da violência entre meninos e adolescentes? Olá, meus irmãos, e é uma pergunta muito interessante, pastor, porque fala de paternidade, é um assunto que eu estou trabalhando bastante, né? Nesse tempo, até nas redes sociais. A resposta é muito clara a respeito disso, é a ausência de um referencial de masculinidade. Eu gosto de dizer isso porque quando o menino não aprende a lidar com essa dor,
ele vai fazer as outras pessoas sentirem. Se ele não sabe lidar com a dor, se ninguém ensinou a lidar com aquela dor, com aquele comportamento, ele vai fazer as outras pessoas sentirem a dor dele. O efeito aqui é um efeito eco, né? Então, a palavra de Deus é muito clara em Provérbios 22, né? Provérbios 22, 8. O autor bíblico ele vai dizer que nós devemos instruir o menino, né? Nós precisamos instruir esse menino, levar ele a um caminho de aprendizagem, de instrução. Então tem que ser um referencial. O que está faltando aqui hoje são referenciais de masculinidade, de como realmente ele assumir esses papéis, né? É fazer os meninos aí de verdade, né? Ter um referencial de masculinidade. Eu creio que muitos não podem ter, porque o pai foi embora ou foram devastados aí por conta de um divórcio, passaram por alguma provação, por alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Então, eu creio que esse retorno desse pai para casa é o essencial. Mas se não tiver, pelo menos alguns referenciais palpáveis de masculinidade, né? Isso vai trazer a esse jovem uma esperança. Porque o problema realmente é a ausência. É a falta desse pai novamente, né? Porque essa masculinidade ela não se mede pela força, pastor. Não tem jeito de você medir essa masculinidade pela força. Você vai medir pela essa masculinidade pela presença, né? Pela capacidade que esse homem desempenha. Então, você não vai medir pela força. Você mede a masculinidade pela capacidade desse homem diante da vulnerabilidade dessa criança, de como que ele vai se expressar, de como ele vai se colocar lá. Então, eu creio que é nesse caminho aí. Ótimo. E, pastora, como que o consumo dos conteúdos nas mídias sociais afeta essa construção de identidade? Pastor, acho que antes da gente avançar, é importante definir algumas coisas, né? Primeiro, o termo adolescência é um termo que existe há muito pouco tempo. A gente não fala em adolescência há muitos anos, existe há pouco mais de 100 anos. Pra você ter ideia, é uma palavra que não existe na Bíblia. Por quê? Porque até um pouco antes de 100 anos atrás, não se tinha essa fase. Saía-se da infância e ia-se direto para a vida adulta. Então, a criança vivia, e aí com 13, 14 anos, ela se casava e ela começava a ter uma vida adulta, né? E eram assim, para meninos e meninas. É só para dizer que a adolescência é uma grande incógnita. Por quê? Porque é uma fase de imaturidade emocional completa, mas maturidade física. As meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação. Os meninos vão começar a fisiologicamente ter todos os seus desenvolvimentos. Papo de Adão, né? Esse papo de Adão aqui, as barbas, os pelos no corpo. Então é onde fisicamente a gente entrega o indivíduo pronto para a sociedade. Mas emocionalmente, não. E isso até do ponto de vista fisiológico. Nós temos 3 estruturas, hipocampo, hipotálamo e amígdalas, que são responsáveis pela formação daquilo que a gente daria o nome de maturidade. Até pouco tempo atrás, dizia-se que essa maturidade, ou que esses 3 órgãos, eles terminavam de ser formatados aos 18. Hoje, só para você ter uma ideia, a ciência já descobriu que ele termina de ser formatado, ou seja, o indivíduo tem condições de absorver todo o conteúdo subjetivo para transformá-lo em comportamento somente aos 25 anos. Quer dizer, a gente está falando de uma fase lotada de dúvidas. Ninguém sabe o que a adolescência de fato é. Então, é só para a gente gerar as expectativas corretas, tanto em nós quanto em quem nos assiste, porque a gente está falando de um assunto que, de verdade, a gente tem muito mais perguntas do que respostas ainda hoje. E só para falar disso um pouco mais, para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade de psicologia, 21 anos atrás, falava-se de início de adolescência aos 13, 14. Quando eu saí, 5 anos depois, já se falava de início de adolescência aos 11. Hoje, a gente já trata 9 anos como pré-adolescência. Por quê? Porque as coisas estão mais precoces. Então, é uma fase de imaturidade emocional e maturidade biológica. Somados a isso, todas as outras variáveis que intervêm de forma direta naquilo que faz a adolescência a adolescência. Tem um psicólogo americano, um psiquiatra americano, que ele dá um exemplo legal. Ele compara a adolescência a uma fase da lagosta. A lagosta, uma vez na vida, ela perde aquela carapaça
alaranjada que tem em cima dela, dura, que é uma carapaça de proteção. E depois que ela perde aquela carapaça, demora-se um tempo até ela ser formada de novo, de modo que o corpinho da lagosta fica vulnerável. Esse psiquiatra compara essa fase da lagosta, em que há essa perda de carapaça, à adolescência. Por quê? Na infância se tem essa carapaça. Né? A criança está protegida, a família de origem é a formatação das emoções e está tudo ali. Mas na adolescência é o lugar onde isso está destampado. Até que essa carapaça seja de novo criada, que é o que a gente chama de chegada da vida adulta, onde o indivíduo vai ter as próprias existências. Então, é muito importante que você que está nos assistindo, que é pai, mãe, professor de escola dominical, ou que convive com o adolescente, tenha isso em mente. A gente está falando de uma fase desafiadora para o próprio adolescente, para as pessoas que convivem com ele. Quem estuda comportamento humano tem poucas respostas, né? A gente ainda está aprendendo com tudo isso, observando tudo isso. Uma série como essa levanta questões muito importantes a serem discutidas, né? Que a gente vem buscar. É na paternidade? É no grupo? É na escola? E eu encerro meu raciocínio falando sobre isso. Um dos grandes dilemas da adolescência, e que às vezes os pais passam desapercebidos por isso, é que na infância a criança tem os seus núcleos emocionais básicos formatados no seio da família. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que uma menina escuta na escola: menina, você é feia. E ela volta para casa com essa informação e a mãe vai falar: imagina, você não é feia, você é linda. O pai traz uma coroa, fala: ó, você é princesa, é igual a Cinderela. Funciona. Porque o núcleo emocional básico está sendo formatado na família de origem. Na adolescência, não. Na adolescência, os núcleos emocionais básicos são formatados por meio da voz do grupo. Ou seja, existe uma necessidade de aceitação e de reforço que não vem da família de origem. Então, se o meu adolescente escuta lá na escola que ele é feio, e ele chega aqui em casa e eu posso falar para ele que ele é o homem mais lindo do planeta, se isso não for validado pela voz do grupo que ele escolheu, a gente não tem um reforço emocional que a gente necessita. E aí a gente cai naquilo que é adoecido dentro desse processo. É só para se ter consciência. Porque uma família que faz bem a ponte na adolescência, pais que construíram seus filhos, terão mais facilidade de construir essa ponte na adolescência. Então, veja, a voz deles não será unânime, mas pelo menos ela será forte. O que pais que perderam a conexão infantil não vão conseguir fazer na adolescência, porque aqui já se migrou a fonte pela qual eu escuto aquilo que me fortalece emocionalmente, que é o grupo. Então, eu falei tudo isso e eu esqueci o que você perguntou agora. Como que o consumo dos conteúdos nas mídias sociais afeta a construção Justamente da por causa disso. Porque na adolescência, todo o afeto é formatado pela voz que o adolescente escolhe. Então, isso tem a ver com um grupo de escola que ele gosta. Eu atendo meninas que moram aqui nos Estados Unidos, que são adolescentes, e elas falam assim: Sara, na minha escola tem o grupo das patricinhas, tem o grupo dos emos, e você vai escolher, tem os grupos populares, e aí você vai vendo qual grupo te aceita. E para ser aceito nesse grupo é um desafio. Então não é só nos grupos pessoais. O adolescente também faz referências virtuais. Então ele vai escolher o youtuber favorito, ele vai escolher o programa dele favorito, ele vai escolher a série dele favorita. E ele dá legalidade. Veja, a gente não está falando de algo que é intencional, a gente está falando dessa formatação inconsciente. Há uma migração de núcleo de afeto. Então esse adolescente começa a procurar nessas fontes, inclusive virtuais ou mais ainda virtuais, porque o celular se torna o mundo dele, né? Essas referências. Então, os riscos são enormes. É por isso que há de se haver vigilância. Saber o que seu filho está assistindo, que página ele frequenta, que tipo de acesso ele possui e que tipo de conteúdo ele reforça, tanto comentando quanto curtindo, é uma forma de entender o mundinho que está acontecendo nele. As mídias sociais têm uma extrema importância dentro dessa formação. Agora eu quero dizer, se os pais estivessem presentes emocionalmente na vida dos filhos, estivessem sabendo o que estava acontecendo ali, visse que ele deu sinal, porque escute, o adolescente vai dar sinais, ele vai dar um sinal. Alguns, a Sara pode falar melhor do que eu isso, alguns vão se calar, outros vão querer falar, alguma coisa vai querer se abordar, ele vai querer abordar isso de alguma forma, ele vai querer se colocar para fora. Algum comportamento vai se acender, e aí cabe o pai entender o seu filho. O problema é que nós vivemos uma geração de pais que não conhecem os seus filhos. Muito importante essa informação. Pastor Célio, você é um ótimo treinador de pessoas. O senhor já teve treinamento
e hoje também treina pessoas. E na sua visão como treinador, no seu conhecimento de treinador, hoje em dia parece que os pais, e eu me incluo nisso, a gente muitas vezes reprime um pouco os sentimentos dos nossos filhos. Você tem que ser durão, você tem que ser firme naquilo que você fala. Fazer isso de forma errada, ele também faz com que a criança ela extravasa a violência? Sim. Na verdade, essa emoção não expressa, ela vai culminar em um comportamento disfuncional. Porque essa emoção ela tem que sair para algum lugar. Quando você vai ver lá o que Jesus disse, lá em João 11:35, o texto vai dizer, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia Sagrada. Então, se o Filho de Deus pôde expressar o seu sentimento de chorar, por que nós, que somos humanos, não podemos chorar? Por que não podemos expressar os nossos sentimentos? Eu gosto sempre de dizer que um menino que não chora é um menino que vai se transformar num homem que explode. E eu já vi isso muito acontecer, até comigo mesmo. Porque eu vim de uma raiz patriarcal muito forte, aonde a ideia do homem é um homem que não expressa dor, não expressa sentimento, é um homem que é uma máquina. Depois eu entrei numa cultura muito jovem, com 18 anos, aonde falava que o soldado é superior ao clima, superior ao tempo, que não sente dor, que não sente frio, que não tem sentimentos, e que ele não precisa de sentimento, porque isso aí é uma prova de fraqueza, né? E aí só que a palavra de Deus nos dá o grande referencial, o modelo de estatura perfeita, o homem em estatura perfeita é o Jesus Cristo. E ele mesmo vai dizer que ele chorou. Se o Filho do Homem, que é o Deus encarnado, Deus humanado, o Cristo, chorou, eu creio que não é modelo de fraqueza, não, é modelo de humanidade, chorar, colocar para fora. Nós temos visto, né, na minha carreira policial, eu já vi centenas de pessoas que você nunca esperaria um comportamento agressivo, um surto de uma pessoa capaz de matar a outra, uma pessoa capaz, por causa de um buzinar na traseira do seu carro, arrancar uma arma e matar outra pessoa, uma pessoa capaz de uma violência doméstica, uma pessoa capaz de uma violência, porque ele está carregando esse sentimento, ele está acumulando esse sentimento no coração e ele não tem para onde levar e ele vai o quê? Explodir. Nós vemos na série muito, muito claramente isso. O menino vem acompanhando o comportamento do pai, que era explosivo, quando ele ia corrigir o filho, era explosivo com a mãe, era explosivo com a irmã, era explosivo na sociedade, ele expressava isso, porque o pai dele ensinou ele a ser assim, e ele estava ensinando o filho dele a ser explosivo. E aí, o que faz? O menino não sabe lidar com uma validação da menina, através ali de um bullying na escola, e isso é o start de uma bomba atômica que, na verdade, explode para dentro. E ele vai lá e esfaqueia 7 vezes a menina. Por quê? Porque ele foi ensinado pelo pai, né, a agir agressivamente. Então a resposta agressiva é sim um problema grave, né, de que esse jovem que não chorou, que não pôde se expressar, que não pôde mostrar a sua humanidade. E aí, como ele não pôde se mostrar, ele não mostrando, ele teve que esconder o sentimento. Porque se a criança mostra o sentimento, ela pode ser corrigida. As arestas podem ser aparadas, você pode ali moldar, porque uma criança é como um barro na mão do pai e da mãe, que está sendo moldado. Então, como ele não foi moldado, como ele não foi, ele teve aquela experiência duríssima com a colega de classe. E escute isso, não é só filme, não. Nós temos visto isso, notícia, diariamente isso acontecer. Quando ele não faz com o outro, ele faz com ele mesmo. Eu já tive a oportunidade uma vez de ir num suicídio de um menino de 7 anos, que ele amarrou o cinto na porta do quarto, da maçaneta do quarto, e dobrou os joelhinhos, se enforcou, e aí deixou uma carta para a mãe, que não estava, a mãe trabalhava, o pai tinha ido embora, e a mãe trabalhava, eles moravam no barracão no fundo de uma casa, e ele dobra eu acho que é uma cena que eu não consigo esquecer, né? Ver o menino, eu lembro do shortinho, da chinelinha que ele tava, da camisetinha que ele tava, ele dobrou os joelhinhos, se enforcou e deixou uma cartinha para a mãe dizendo que ele não suportava mais, porque ele não tinha um contato, ele não tinha tempo, a mãe tinha que trabalhar para pagar o aluguel, e ele estava sofrendo todo tipo de pressões, humilhações,
e ele não tinha para onde colocar esse sentimento. Nesse caso aqui, ele colocou o sentimento dando cabo à própria vida. E no caso do menino do filme, ele dá sentimento fazendo uma outra vítima. Então a consequência é essa. Então, quem não expressa as emoções da forma correta, quem não chora na correta, quem não mostra a sua humanidade, em algum momento vai mostrar a face carrancuda da sua desumanidade. Excelente resposta, pastor. Não sei se vocês repararam na série, é um spoiler, mas é algo imperceptível a algumas pessoas. Eu assisti de novo para ver alguns pontos que foram... Você vê que foi provocativo, foi intencional na série. Quando a polícia entra para prender o menino, ele se afasta, ele faz um movimento como se ele fosse assim, e na mão direita dele, na parede, tem um desenho de uma faca. É como se fosse um papel de parede rasgado. Ele é azul e aí tem uma marca assim branca, rasgada. E a hora que ele põe a mão, é intencional, mostra a faca. Mostra ali uma faca na mão dele assim. Eu achei muito legal essa cena. E no final, quando o pai ele entra no quarto, tem aquela cena que ele tá ali, que ele tá chorando, é muito triste aquela cena. Ele deita na cama e pega ali o urso, e quando ele levanta, aquele papel de parede que simboliza a faca, ele entra nas costas assim dele. E eu achei interessante esse detalhe que eles colocaram, que foi sutil na série, porque mostra o custo da ausência dos pais na criação dos adolescentes. Ou seja, é uma faca que a gente coloca em nós mesmos. A série não está tratando o crime que ele fez, porque quem fez, mas sim por que ele fez aquilo. E no final de tudo, quem sofre são os pais. E aí a pergunta, pastora Sara, que seria onde estão os pais, qual é o impacto real da ausência do pai na formação emocional de um adolescente? Pastor, a gente precisa partir do princípio que Deus fez as coisas organizadas. Não é à toa que o padrão de Deus para a família é como é: pai, mãe e filhos. Se a gente olha para Efésios, a gente tem toda a divisão de papéis ali. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Pais, não provoquem os seus filhos à ira. Filhos, honrem os seus pais, certo? Então a gente precisa partir do princípio de que tudo aquilo que a gente vê fora disso é uma disfuncionalidade que o pecado causou lá na queda. A gente precisa ter essa clareza, porque tudo isso que a gente assiste hoje, inclusive essas ausências das figuras que deveriam estar presentes, elas são uma disfunção disso tudo. Né? Não é só a ausência da figura, mas é às vezes onde essa figura está, se ela existe. Vou te dar um exemplo. Eu atendi certa vez uma paciente que ficou viúva. E ela ficou viúva muito nova e o marido deixou 2 crianças bem pequenas. Porém, bem pequenas assim, um tinha 12, o outro tinha 9, por ocasião do falecimento do pai. Só que a presença desse pai na vida dessas crianças foi de uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo depois da morte, tudo aquilo que esse pai semeou, mesmo num curto espaço de tempo, continua sendo lindamente reproduzido por essas crianças. De modo que elas não sentem ausência paterna. Elas sentem saudade da presença do pai. Mas elas foram tão preenchidas com aquilo que deveria ser transferido que elas lidam com a dor da presença, com a dor da ausência do pai, de uma forma altamente saudável do ponto de vista emocional. Agora, vamos supor uma cena diferente. A criança tem pai, mas esse pai se divorciou da mãe, casou com outra mulher e não liga para essa criança. Essa criança, ela é órfã de pai vivo. Aqui, a gente tem infinitamente mais fantasmas do que a gente tem no primeiro caso, onde o pai de fato morreu. Agora, numa terceira cena, a gente tem um pai que mora na casa, que está na casa, que paga as contas, que convive com a criança, mas está ausente. Esse, pastor, é o pior dos cenários.
Porque essa criança, ela vive uma solidão acompanhada. E não é só a figura paterna. O filme trouxe muito a figura paterna. Tem até uma cena que a mãe fala assim, mas nós fomos os melhores que a gente conseguia. Nós fomos os melhores. E eu, do ponto de vista psicológico, olhando para aquela série, eu também acho que eles foram os melhores que puderam. Acho mesmo. Eu acredito que as ausências, elas foram uma questão de detalhe, porque a gente também vai precisar entrar naquilo que a adolescente ou a criança, o indivíduo reproduz. Né? Porque aquilo que a gente infere na formação dos nossos filhos é 1/3. Por isso que, se ele não for bem feito, a falha vai ser suntuosa. Né? 1/3 é DNA, ou seja, a gente não tem influência nenhuma. 1/3 é o que o indivíduo faz com o que ele recebe. E 1/3 são as influências do meio, que é onde nós, como pais, e não só nós, a escola, a igreja, mas principalmente os pais, que são os responsáveis diretos pela criação daquela criança. Se esse 1/3 é fragmentado, os outros 2/3 ganham força. E aí a gente não pode contar muito com o DNA. Afinal de contas, todos nós temos um adâmico. E aquilo que se reproduz com o que se recebe também não é confiável, porque a gente não tem o acesso completo daquilo que pode ser feito. Então, é só para dizer que a gente tem que ter essa clareza de por que a dor de um pai ausente é tão grande. Porque a criança sabe que o pai poderia escolher estar. Não é raro quando o pai usa desculpa, mas eu trabalho demais para te dar a vida que você quer. A criança fala, mas quem disse que eu quero essa vida? Eu preferia não ter essas coisas e ter você aqui. Eu preferia não estudar numa escola tão boa, mas almoçar com o senhor todo dia. Eu preferia não ter o melhor brinquedo. Mas, porque a maioria das necessidades dos nossos filhos, pastor, elas existem na nossa cabeça. Crianças são criadas com muito menos do que a gente acha que elas precisam. Tanto que você vê pessoas que não querem ter filhos ou que acham que ter um só é porque, afinal de contas, criar filho é muito caro. Geralmente eu pergunto, do que você acha que criança realmente precisa? Porque aí, criança precisa de tanta coisa, criar filho é tão caro, ele precisa viajar, ele precisa conhecer lugares, ele precisa estudar numa escola excelente, ele precisa usar o tênis de marca. Não, ele não precisa. Se tiver tudo isso, ok. Quem acha ruim ter coisa boa? Porém, o essencial, que é aquilo que vai dar músculos emocionais, até para essa criança, quando adulto buscar isso que ela quiser, porque isso a gente não tem que dar. A criança pode buscar depois, se eu der aquilo que ela precisa. Então, esse pai ausente, buscando tantas coisas, né? Esse nosso mundo que transformou aquilo que era simplesmente luxo no essencial, e a gente está correndo atrás disso, e hoje a gente não tem como barganhar o tempo. Então, esse pai que está muito fora, essa mãe que está muito fora, quando eles chegam em casa, eles também estão cansados. E esse adolescente já buscou outros meios de formatar suas emoções, que é o youtuber, que é o grupo, que é o amigo, que é a voz, E é incrível como esses grupos construtores de ambientes degradantes, eles são receptivos. Eles são muito receptivos. Então, entrar num grupo legal é difícil. Mas entrar num grupo em que todo mundo se julga doido é fácil. Entrar num grupo em que as pessoas se adequam porque são violentas não é difícil. Então, às vezes, a gente tem um adolescente que nem violento é, mas faltou referência do que não é violência. E aí, de repente, ele julga alguém que é violento como forte. Fala, entendi. Quero ser forte, então serei violento. E aí a gente tem uma construção emocional muito ruim. Então, a gente precisa entender que pai eu sou. Porque o pai que morre, ele não teve opção. O pai que se divorcia, naturalmente, pelo contexto, ele vai ter que ser muito mais intencional em pensar no bem-estar desses filhos, na necessidade deles, do que o pai que está. Agora, o pai que está e não faz, ele vai provocar uma imensa enormidade de adoecimento emocional, porque simplesmente ele está. E na cabeça do adolescente ele não quer. Queria pontuar 2 coisas interessantes ouvindo você, que o pai provedor é essencial, mas não é a única coisa. Pai presente é muito mais importante, talvez até mais importante. Claro que a gente tem que colocar o sustento, né, pastor? Mas uma coisa interessante que eu achei ouvindo a pastora Sara, muitos de nós, eu não sei se você tem a mesma coisa, parece que quando a gente dá algo para os nossos filhos, é algo que a gente não teve. E a gente quer sentir o prazer que nós não tivemos na infância nos nossos filhos. Como, por exemplo, aqueles carros de pedalinho. Nós tínhamos, no máximo, era um carrinho de rolimã, descendo as ruas, né? Mal tínhamos uma rua asfaltada para fazer isso.
mas quando tínhamos, usávamos, e os vizinhos que nos perdoem por tanto barulho que fizemos. Mas eu lembro que quando eu comprei esse carrinho elétrico, que eles aceleram, que eles vai, eu queria entrar naquele carrinho. Eu tenho até hoje aqui, tá aí, nem funciona, tá no celeiro, um carro daqueles que tem barulho. Quando o Lu caía, eu ficava assim, uau, eu me realizava, mas eu estava mais feliz do que ele, talvez, porque eu queria estar naquele carrinho, porque eu não tive aquele carrinho. E o interessante é que tudo aquilo que a gente faz para os nossos filhos, às vezes com coisas, a gente tenta aproximar. A gente faz com coisas porque a gente quer aproximar. E é a pergunta que eu tenho para você, pastor Célio. O que tem motivado essa desconexão entre as gerações? São uma série de coisas, pastor. Mas o que eu mais tenho visto, essa desconexão entre os pais, é a pressa. A pressa dos dias tem feito as pessoas ficarem totalmente desconexas. As pessoas estão com pressa de tudo. Elas estão ocupadas demais. Elas trabalham, né, reclamam, não tem tempo. E estão apressadas. E aí, como elas estão apressadas, elas não estão contemplando, né, essa criação desse filho. Então, eu creio que isso é uma das principais situações. E é grave porque, como diz a Sara muito bem, o pai presente ele é mais danoso para o filho que o pai ausente ou o pai falecido. Porque o pai presente ele gera um sentimento no filho de que o pai poderia fazer, mas ele não quer fazer. Ele está em casa, mas ele não está presente emocionalmente. Porque o pai ele precisa saber, estar consciente do seu papel na vida dos seus filhos. Ele precisa estar em casa e presente emocionalmente na vida dos seus filhos. De que forma? De que forma que ele precisa ter uma escuta ativa, dar uma atenção para esse filho, mostrar que ele é importante. Eu sei que ninguém dá o que não tem. Como é que você vai pegar um pai que não teve? Um pai que foi formado de um jeito e que ele não teve um lugar para aprender, para desenvolver essas habilidades. Ninguém dá o que não tem. Mas à medida que você tem alguma coisa, tem um conhecimento, que você ouve uma palavra como essa aqui e entende que você pode melhorar, porque não adianta só estar presente. Às vezes você está ali reclamando das pressões, do problema social do Brasil, do problema político aqui na América, das bolsas de valores, está com as pressões ali muito forte na sua vida, mas esquece que a grande obra-prima da sua vida está no quarto do lado. E está ali fechado, e você não sabe no mundo que ele está. Então você está tão apressado que você não percebeu o seu filho, não percebeu o que tá passando, quais são as dificuldades, quais são as dores dele. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar ao povo de Coríntios, lá em 2 Coríntios, ele vai falar que nós não devemos entesourar nossos filhos, mas nós devemos ser entesourados por eles. Muitas vezes eu quero ganhar coisas para entesourar o meu filho, comprar ele com presentes, né? Mas o apóstolo Paulo diz que não é o certo. Eu tenho que dar o melhor que eu tenho, a maior atenção, uma escuta ativa, eu tenho que ser presente na vida dele. Eu preciso estar, né, não só de corpo presente, mas emocionalmente na vida do meu filho, na forma que esse filho, no futuro, ele vai me entesourar a minha vida. Então, o grande impacto, para concluir aqui a resposta a essa pergunta, o grande impacto aqui das gerações, o grande cisma dessa geração é justamente isso. É porque muitos pais, eles querem trazer uma instrução, um monólogo, onde só ele fala aos filhos, mas não querem escutar os filhos. Então ele quer falar, mas não esquece de escutar. Então ele substitui, né, a audição, o ouvir, pela instrução. E aí ele quer sempre estar instruindo, mas quem só fala, né, ele não tem tempo para ouvir. Deixa eu só fortalecer isso que o Célio falou, com um dado até que do filme, com uma cena da série, né? Existe um abismo geracional, pastor, que também tem a ver com velocidade. Durante muito tempo, quando nós aqui éramos crianças, todos nós na casa dos 40 anos, as coisas aconteciam de forma muito lenta. Elas mudavam de forma muito devagar, lenta. Hoje não. Hoje, literalmente, cada mergulho é um flash. As coisas avançam de uma forma muito rápida. De modo que, se não houver intencionalidade no adulto
de conhecer o mundo do adolescente, ele é outro mundo. Pastor, ele é outro mundo, é outro vocabulário, são outros emojis. Eu não sei se você se lembra quando o inspetor foi conversar com o filho falou, pai, eu acho que você está indo pela linha errada. Existe um mundo na internet que você não conhece. E ele começou a dizer, sabia que o coração laranja significa isso? Sabia que o amarelo, para nós, significa isso? E eu assistindo a série pensando, caramba, eu não tinha ideia que era assim. E aí ele começa a usar nomenclaturas. Intel, 80-20. E ele começa a mostrar para aquele pai um mundo que o pai não tinha acesso. E, pastor, que a maioria de nós, se não for extremamente intencional, diariamente, nunca terá acesso. Aí, quando acontece uma tragédia, você para ficar... onde eu me desconectei? Você desconectou do começo. Qual é o começo? Você precisa entender que o seu filho vai nascer. Se você é pai hoje, você tem 20 anos, é como se você, hoje... tivesse 80 criando o seu filho. Porque para cada um ano da criança são 20 seus. Você entende? São 4 nossos. Para cada um ano da criança são 4 anos nossos. Então, um pai que tem um filho hoje aos 20 é como se ele estivesse tendo esse filho aos 100, quase. Ou seja, se eu não estou atrás daquilo que faz sentido para aquela criança, do mundo dela, do vocabulário dela. Eu converso com as minhas filhas e os vocabulários são diferentes nos detalhes. Vou te dar um exemplo. Um dia eu me lembro que as meninas chegaram em casa e falaram, mamãe, fulano é pick-me. Eu falei, pick-me? O que é pick-me? Ah, pick-me é uma menina oferecida, parecida, que vê um menino e ela quer aparecer na frente dele. Eu pensei, meu Deus, pick-me. De onde isso porque você tá atenta. Tô ligada aqui, ó. Mas o que eu tô dizendo? Pastor, esses vocabulários são diários? Todos os dias, entre elas, enquanto elas conversam. Eu tô aqui ouvindo, eu falo, o que é isso? Aí elas dão risada, eu repito. Às vezes elas me gravam falando. Quando eu falo alguma coisa que elas falam, tipo, lá ele. Aí a Eleonora fala de novo. E grava, acho engraçadíssimo. Mas o que eu tô tentando fazer? Por que eu vim de boné hoje? E se você me ver pregar para adolescente 10 vezes, eu vou estar de um jeito que não é tanto meu, ó, de jeans, de tênis e tal. Por quê? Porque existe uma conexão que ela vai além do fato de falar, vem aqui, filhinha, eu sou sua mamãe. Entende? A gente precisa fazer conexão com esse mundo. E aí a gente precisa não perder de vista que o adulto somos nós. Tem pai que vira e fala, mas meu filho não conversa, é você quem tem que criar estratégia para conhecer o seu filho, para se chegar a ele. Malaquias vai dizer que o coração dos pais tem que ser convertido ao coração dos filhos. Então sou eu quem precisa ir lá e falar, esse meu filho gosta de quê? Futebol? Então eu vou conversar com ele jogando futebol, não tem outro jeito. Se meu filho gosta de futebol, eu não vou conversar com ele falando de água, muito menos água alcalina. Se a minha filha gosta de maquiagem, é falando de maquiagem, é levando a loja de maquiagem, maquiando que eu converso com ela. Se a minha outra filha gosta de filme de romance, por exemplo, é isso que eu faço com as minhas filhas, entende? Então, a Ana Luísa, ela ama filme de romance. A gente tem isso. Nós duas, mamãe, vamos. A Leonora é prática, ela gosta de maquiagem, de produto de cabelo. Então, eu acesso muito mais ela enquanto eu levo ela ao mercado, enquanto eu entro com ela numa loja que ela gosta. E a gente precisa entender isso. Eu sou adulto. O adolescente, ele tá nesse lugar que eu disse, ele é uma lagosta, sem a carapaça. Ele está vulnerável. E aí, se eu sou mais alguém que torna esse mundo vulnerável, por isso que o desafio é mesclar disciplina com encorajamento. Ao mesmo tempo que eu entendo o meu papel e não abro mão dele, que é um papel de disciplinar, policiar, mentorear, transferir conceitos, né, para um menino masculinidade, para uma menina doçura, e a gente tem que fazer isso com muito zelo e com muita firmeza, a gente precisa também encorajar. Eu preciso olhar quem é esse filho, ver o que ele faz, ver como ele se comporta, valorizar o que ele traz de resultado. O problema é que o pai e a mãe que não estão presentes, eles são geralmente disciplinadores e pouco encorajadores. Porque para encorajar eu preciso conhecer o filho. Eu preciso saber quais são as notas dele, o que ele tem trazido de legal, quais os resultados que ele tem, o que pessoas falam sobre ele. E aí a gente mescla isso. Então, eu acho que uma das críticas do filme, que nem tem a ver com a figura do pai propriamente dita, e que o inspetor percebe quando conversa com o próprio filho, é que existe um mundo. E eu preciso querer conhecer esse mundo, porque meu filho nasceu nele. E, pastor, ele muda todo dia. Todo dia é um negócio novo, todo dia é uma mídia nova, todo dia é um linguajar novo, todo dia no Twitter é uma linguagem, no não sei o que é uma linguagem, aqui é uma linguagem. E os nossos filhos, eles estão aprendendo isso em tempo real. Para nós, não. Para nós é uma dificuldade. Não vejo solução para isso, tá? Nós sofremos isso, os nossos filhos sofrerão, e não existe outra forma a não ser se fortalecer.
o mundo não vai parar porque os nossos filhos se sentem feridos. Ele não parou para nós, ele não vai parar para eles. Por isso que, dentro do formato da família, a construção da identidade é a única possibilidade que a gente tem de criar indivíduos fortes. Sabe uma coisa que eu sempre digo nas pregações, até nos vídeos que eu gosto de produzir de reflexão, é quanto tempo a gente tem com o filho. Na primeira fase, a gente tem ali, os primeiros anos de cuidador. Uhum. Quando ele começa a caminhar, que a gente começa a ensinar valores, o que a gente quer que eles... moldá-los. Eu costumo dizer, vou colocar desde de quando nasceu até a primeira fase, que eu acredito que é onde eles começam a querer se desconectar da gente, que é aos 15. Posso estar errado, aí você me corrige. Um pouco antes hoje. São 15 primaveras, só 15. Uhum. A gente tem mania de falar assim, o ano tá passando, né? A gente olha aqui agora e fala, há um ano atrás eu estava fazendo isso, e parece que foi ontem. Isso. Pois é, mas esse um ano passou. Uhum. São somente 15 primaveras. Por isso que é importante ter clareza da prioridade, pastor. Perfeito. Esse pai e essa mãe que estão correndo atrás de coisas, e a gente não julga, é difícil mesmo, mas a noção de prioridade faz com que eu entenda que as coisas para eu buscar, elas vão estar sempre no mesmo lugar. Eu sempre vou querer um carro melhor, uma casa melhor, eu sempre vou querer um plano de saúde melhor, eu sempre vou querer ter acesso a coisas melhores. Agora, os nossos filhos têm só uma infância. Eles têm só uma fase, eles têm só uma adolescência. Aqui na América, então, eles saem de casa muito cedo, né? No Brasil também, hoje, muitos adolescentes, muitos jovens vão estudar fora e vão fazer os seus cursos fora, mas aqui é quase que uma imposição. Esse jovem sairá de casa com 17, 18 anos, na grande maioria. De modo que se ele não faz isso, ou se ele faz e volta, ele é considerado um loser, né? A sociedade olha para ele, voltou para casa dos pais, perdedor. Então, essa fase vai passar muito rápido. E isso não é só um emblema para a gente olhar e falar, a vida passa rápido. Por isso que a clareza da prioridade é tão importante. Já que vai passar rápido e eu vou ter tempo para então depois trabalhar mais, dinamizar minha rotina, buscar mais coisas, por que não aproveitar e estar aqui onde de fato eu sou insubstituível? Antes de entrar nessa linguagem intergeracional, eu quero até fazer uma pergunta para o pastor Célio. Tem uma coisa que o podcast me curou. E foi falando no último podcast que nós falamos sobre... No último podcast, não. Foi no podcast sobre o tempo. Uhum. Porque como eu estou editando ali, eu acabo ouvindo um pouco mais. Algumas vezes eu fico voltando. Às vezes eu ouço algo, eu falo, uau, isso me trouxe cura. Foi quando você disse, eu vivi a fase inicial deles. Eu participei, eu estive presente. E eu realmente faço isso hoje. Uhum. Só que eu sou um pouco saudosista, eu sempre fico olhando fotos e vídeos passados e eu fico sofrendo com aquilo. E lembrando disso, eu fui curado nesse podcast. Olha que interessante. Eu falei assim, você viveu, você tem que respeitar porque eles vão crescer. Você não vai segurar eles para sempre ali. Você quer filhos pequenos, ou você abraça dos outros ou faz mais um. Mas... Pastor, e esse saudosismo, ele tira a beleza de olhar para o que está acontecendo agora. Por isso que ele é perigoso. Entende? Porque agora o que está acontecendo tem muita beleza. A fase que seus filhos estão agora, ela tem muita beleza. Imagina, eles têm idades diferentes, conectar o Luca é diferente, conectar o Davi. E estar para eles exige muito. Aí, às vezes, enquanto a gente perde esse tempo, ai, mas era fofinho. Não, mas é fofinho agora também. Olha como é legal conversar com um adolescente. Olha como é legal fazer uma inferência para dizer... Eu, particularmente, eu amo a fase das meninas. Todas elas eu amei. Mas agora eu amo elas no meu tamanho. Eu amo saber que elas calçam meu número. Que a gente vai ao mesmo lugar. É muito legal. Rápido. Eu brincava com duas crianças pequenas de lutinha na cama esses tempos atrás. Esses dias subiu um homem em cima de mim. Eu falei, ei, peraí. Espera! É isso. Aonde foi que eu perdi esse... Foi muito rápido. Muito. Fui de um ano pro outro, ele esticou e veio um homem lutar comigo. Ele foi, peraí. Até ontem eu era o cara mais forte da casa, agora parece que eu tô perdendo. Daqui a pouco não será mais, definitivamente. Mas eu fui curado desse sofrimento. Tem gente que não foi curado do sofrimento. Porém, eu levei essa questão do sofrimento, pastor, porque nós também temos que saber, não é só sobre o adolescente, mas é sobre os pais. E aquele pai que tem um filho preso, que
errou tentando acertar a vida inteira. Ele construiu uma... Ele tentou fazer diferente do que o pai dele, como você mesmo disse. Tentou fazer diferente do pai, mas parece que ele ainda assim fez errado. No filme eles falam sobre isso. Onde foi que nós erramos? Lembra dessa cena que eles estão conversando no quarto? Onde foi que nós erramos? Porque ele falou, eu quis fazer tudo diferente do meu pai. Deixou ele lá livre no cantinho dele. Não, fica lá no seu quarto trancado, com o seu videogame, com a sua rede social. Tá, mas e quem cuida do sofrimento dos pais? Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. Na verdade, os pais é um ponto importante na vida dos filhos. Porque eu não tenho como reproduzir uma qualidade no relacionamento se eu estou doente. Então é só pais curados que vão gerar filhos sarados, filhos curados. Então tem que saber que o pai também é humano, o pai também tem que entender os seus pontos de vulnerabilidade, de fraqueza, entender que ele erra, entender que ele está ali sujeito ao tempo, sujeito às pressões, sujeito às ansiedades, sujeito aos picos de depressões, está sujeito, às vezes, às pressões sociais, às vezes, tudo isso afeta. O problema financeiro afeta um pai. O problema, às vezes, de hormônio afeta a mãe. Né? Às vezes, uma crise financeira tira o diálogo da cara. Às vezes, um sentimento que chega, ele desgoverna aqueles pais. E naquele momento ali, ele está no auge da humanidade e ele tem que lidar com isso sem impactar na vida dos filhos. Só que é uma coisa complicada. Eu já disse isso, porque filhos eles são esponjas, eles estão absorvendo tudo ali. Eu fico vendo ali, às vezes, a Leonora querendo imitar a Sara, vestir como ela, falar na rede social como ela, a impostação vocal como ela. Eu vejo claramente, às vezes, o Paulo Pedro querendo ter alguma referência, algum dado, acessar o pai. Só que os pais também, eles têm necessidades. Mas como é que nós vamos fazer como esse pai está adoecido? Né? Porque é isso. Né? A Sara fala uma coisa que eu acho interessante. Ela disse que quando ela está com TPM, a casa inteira fica com TPM. E é verdade. Né? A mulher, quando está TPM, o marido fica 2 vezes mais com TPM, os meninos, tudo. O comportamento da casa muda quando a mulher está com TPM. E às vezes ali o marido chegou, trabalhou, teve algum problema, uma situação, às vezes frustrou com alguma coisa, e aquela energia dele tá ruim, e aí ele chega, a esposa também tá ruim, e os filhos vão sofrer. Pequeno ou não, às vezes a gente é injusto com os filhos, a gente faz isso. E eu acho que o caminho a ser trilhado nesse momento dos pais é um caminho de reconhecimento, é de saber que ele também pode errar. Lembra do quase poeta, né? Eu digo que é um poeta, né, moderno, Renato Russo, que quando ele vai falar dos pais e filhos na música famosa, icônica, ele vai dizer que é o que vai ser quando você crescer. Né? Deus, isso eu tava aqui essa música então, é o que você vai ser quando você crescer, porque na verdade nós estamos reproduzindo os erros dos nossos pais. Né? Nós somos, na verdade, o resultado dos erros e acertos dos nossos pais. E às vezes nós olhamos um erro e falamos assim, nossa, mas onde veio isso? Eu não aprendi isso e eu estou executando. Não, eu estou reproduzindo algo que foi feito comigo, algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que eu participei. Eu estou ouvindo muito dentro do carro. E uma das coisas que eu até tenho falado com a Sara, né? Eu e ela, a gente combinou de nunca falar nada da igreja, nunca falar nada de coisas assim que envolve ministério dentro do carro. Né? Nunca, não falar, eu procuro não falar, não mencionar e não falar. Ainda mais o meu caçulo, Paulo Pedro, ele tá ali no celular, às vezes vendo um joguinho, mas ele tá ouvindo, e eu sei que ele tá ouvindo porque as inferências dele são cirúrgicas. Ele dá palpite na vida de todo mundo, na minha vida, na vida da Sara, na vida das meninas. Ele é palpiteiro, ele dá palpite na vida de todo mundo. Então eu tô vendo que ele tá ouvindo. E às vezes ele reproduzindo, e às vezes é grave isso, porque ele reproduz de uma forma perfeita, às vezes, um posicionamento do que a mãe disse, do que eu disse. Ele reproduz as nossas palavras como dele. Ora, o efeito espelho. Se o espelho está deformado, ele vai ter uma percepção deformada desse mundo. E é muito sério em relação a isso, pastor, porque nós precisamos mostrar para nossos filhos que nós temos vulnerabilidades, que nós podemos errar.
E é justamente essa aceitação de que eu posso errar e que o erro é comum do ser humano. Agora, o ruim é aquela pessoa que nunca reconhece erro. Porque quem nunca reconhece erro, a ideia é que ele sempre está certo. Que tudo é sobre ele, que ele sempre está certo, que tudo é correto e que porque ele sempre está terceirizando a culpa. Eu sempre gosto de dizer isso, que foram duas das maiores invenções do ser humano. A primeira foi a roda, né, que muda a perspectiva de tudo sobre o homem. E a segunda é culpar alguém. Então nós queremos terceirizar a culpa a alguém, porque eu me sinto bem depositando a culpa em alguém. Eu sinto bem tirando de mim e colocando em alguém. E o pai mexe fazer isso às vezes nos filhos, né? Às vezes a gente quer tirar a culpa de nós e colocar no filho sem ver, sem perceber. Então, eu acho que o caminho aqui é do reconhecimento. Reconhecer que eu sou falho, reconhecer que eu erro, e principalmente reconhecer a falha e pedir perdão. Eu sei que às vezes para o pai, ele acha que vai quebrar a autoridade pedir perdão para o filho. Eu quero encerrar esse tempo de resposta aqui dizendo uma experiência que eu tive com o Paulo Pedro. Eu acompanho ele no futebol desde os 3 aninhos, eu acompanho, e eu sei do potencial dele. E eu sei quando ele joga bem, eu sei quando ele está jogando bem, eu sei quando ele está marrento, eu sei quando ele não negócio, eu sei quando ele não quer nada com nada, eu sei quando ele está engajado. Porque eu sei, eu tô lá, eu que levo, eu que busco, eu que treino, eu que estava com o personal, eu que tô aqui, eu tô vivendo isso aqui, eu tô vivendo com ele. Eu tô sabendo o que ele está lidando. E talvez até pelo comportamento ali militar, o jeito que eu ia falar com ele, né? Teve um dia que no jogo aqui ele jogou muito mal e assim, não foi mal de jogar mal um dia de jogo, foi jogar mal intencionalmente, não fez os fundamentos, não quis, assim, foi muito desdeixado. E eu acho que eu peguei pesado. Tô no carro e peguei pesado e falei, se você não treinar, se você não fizer os fundamentos, se você não pegar pesado nos treinos, porque não adianta, você precisa de forma exaustiva treinar os fundamentos, tem que ser uma memória muscular em você, Paulo Pedro. Você não pode de jeito nenhum, você esqueceu a marcação. Futebol é o quê? Ele é a arte dos espaços vazios, papai. Eu falei, então vai nos espaços vazios. O que eu te disse? A marcação furou. Nós treinamos isso em casa, nós treinamos isso com o Marcelo. E você errou aqui hoje de propósito. Eu te falei, o técnico te falou. E ele errou. E eu vi que naquele momento ali, né, eu peguei pesado, ele chorou. E aí eu fui pensando naquilo até chegar em casa. A hora que eu cheguei em casa, antes de descer do carro, né, eu falei, eu tenho que corrigir isso. E eu fui e ajoelhei do tamanho dele, porque tem que ser do olho no olho. E eu desse tamanho, ele menor, eu ajoelhei do tamanho dele, peguei nos 2 bracinhos dele. Filho, perdoa o papai. Eu acho que eu não soube lidar com essa situação com você. Acho que foi muito injusto o que eu fiz. O jeito que eu falei com você, o sentimento que eu expressei em você. Não é nada disso. O que eu queria mesmo é falar que você é incrível, um menino incrível, um garoto incrível, e que estou orgulhoso de você, e que você é um goleador mesmo, que você é bom. Mas eu queria tirar o melhor de você e acabei provocando uma dor. Então eu não vejo lógica nisso. Eu queria tirar o melhor e provocar uma dor em você, filho. Então aqui eu queria te pedir perdão, você me perdoa. E ele foi e me abraçou, né? Me abraçou e falou, não, papai, tá tudo certo. Tá resolvido aqui. E é impressionante, né? E às vezes a gente precisa. Uhum. E às vezes, se você não reconhecer, é onde entra o papel da esposa, né? Que é a adjuntora leal. Que é aquela que tá do seu lado, a esposa chegar e alertar. E eu até falo, se ela tá aqui, minha esposa, né? Eu não sei se é só eu, ou talvez seja algo da masculinidade geral. Eu aprendo por partes, né? Eu vou aprendendo por partes. É um processo entre eu ouvir, eu processar, adaptar aquilo e gerar uma prática na minha vida, né? Então, às vezes, a Sara é muito intencional a respeito disso, sobre os meninos criações. E muitas vezes eu tenho aprendido com ela, ela fala, mas é um processo. Eu vou processando aquilo, porque, na verdade, para mim, ainda mais quando é uma coisa que eu não fui criado e que não faz parte da lógica
da formação que eu fui criado, mas não quer dizer que a minha lógica de criação que é a certa. Esse é o negócio. Então, para mim é um pouco mais difícil, porque eu preciso primeiro quebrar os paradigmas. Eu tenho que quebrar os paradigmas, eu tenho que quebrar as crenças limitantes, depois eu tenho que quebrar, às vezes, o que eu acho, o colegiado de princípios e valores que eu criei acerca daquilo. Eu tenho que quebrar tudo isso para a voz dela entrar e eu fazer algo que é muito difícil para mim, mas que tem que ser feito, não só por mim, para qualquer outro pai que está me ouvindo aqui agora, que é ressignificar. Você pegar algo que serviu para você naquele tempo, naquela época, e ressignificar em uma coisa melhor e que vai ser melhor compreendido na vida do filho. Foi o que a gente viu lá no filme. O problema daquele pai, o grande problema, a grande sacada daquele pai. Quando você vê lá, você falou da imagem da faca e o menino colocou, ele abraça, a hora que o time tático entra ali e faz a abordagem e o detetive dá a voz de prisão para ele ali. Ele tem dois impactos ali para mim. Eu acho que um impacto que é importante mencionar nesse ponto aqui. Primeira coisa que eu vi aqui, ele abre a mão como se estava rendido às armas dos policiais e colocando a mão na faca. Mas tem dois impactos. Está ali um assassino que foi desvendado pelo serviço policial, na investigação policial, mas quando você olha para a calça do menino, ele urinou na calça. Então está ali um impacto, uma coisa que foi muito forte, um paradigma muito forte. Está ali o assassino, mas que ao mesmo tempo é uma criança que urina diante de medo, diante do pai, indefesa, diante das situações. O que ele fez foi incontrolável, ele não conseguiu controlar, porque, querendo ou não, a ausência dos filhos, muito disso é dos defeitos dos pais que estão sendo espelhados ali na vida daquele filho. Então, eu acho que é nesse sentido. Uau. Pastora, você deve lembrar bem mais, nós somos da mesma geração, e eu gostava de ficar na turma das meninas. Talvez o pastor fale assim, não sei do que você está falando, não. Mas talvez ele gostasse também de ficar próximo ali nas amizades, que eu tinha bastante amizade na época de colégio. E nós tínhamos um caderninho, onde conversávamos com códigos. Você lembra disso? Você nunca teve isso? Eu tive código, cara. Tá vendo? Tive. E aí fazia... Eu me lembro do meu código. Fazia aqueles... umas letras diferentes, uns desenhos diferentes. Cara. A língua do P. A língua do P. O meu era o K. Coisa da nossa geração, você lembra disso? Cara, é mesmo. Eu tive muito isso. Língua do P? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Mas tá vendo? Ele não participou, porque isso era realmente mais do grupo feminino ali. As meninas tinham esse código. Porque que acontece? Escrevíamos muito em agenda. Isso. E aí, se os meninos pegassem a agenda, descobriam qual que era de quem gostava. De quem gostava, os segredos da menina. Segredo da outra. Aí, hoje é bullying. Antigamente era zoação. Você lembra disso? Lembro muito. E hoje a gente tem essa mesma linguagem, só que digital. Como você até deu uma breve explicação, os jovens usam a mesma coisa que nós usávamos no passado, que era uma forma divertida de fazer, eles usam hoje, porém de uma forma mais maliciosa. Eu esses dias estava numa reunião com o Ministério de Louvor, e aí alguns jovens presentes, e eu conversando partes desse filme, e aí eu perguntei para os jovens, a linguagem que vocês falam hoje dos emojis, é verdadeira ou não? Eu fui perguntar, entrevistar, porque eu estava curioso. E ela afirmou sim. Por exemplo, quando eu mando a cara chorando, ela não está chorando, ela não está triste. Ela está rindo. Eles estão felizes com aquela situação. Então eles mandam, eu estou chorando de rir. Quando manda um coração rosa, é sexo. Olha, as cores simbolizam coração branco, coração amarelo. Cada uma dessas linguagens. E é muito... Ou seja, eu não preciso fazer toda uma agenda com língua do P, com cifras, com códigos, com criptografias. Basta um único símbolo, já diz... Tudo. Quase, exatamente. E como que os códigos e símbolos utilizados pelos adolescentes nas redes sociais podem criar barreira na comunicação com os adultos? Pastor, uma das partes mais interessantes da série para mim foi a conversa dele com a psicóloga. Porque ali ele pôde narrar algumas coisas, mas eu quero pontuar uma principalmente. A intenção do menino era boa. Olha como isso é maluco. Ele começa a contar a seguinte história. Ela estava gostando de um menino, mandou fotos para o menino.
quando ela mandou essas fotos, a escola toda começou a dizer que ela era reta, né? E eu fiquei com pena dela. Eu não queria que ela sofresse isso assim. Então eu tive uma ideia, ele contou. Vestiu o meu melhor moletom. E eu fui me encontrar com ela. Porque o que ele entendeu? Eu nunca teria chance com uma menina dessa. Mas agora ela está numa situação de fragilidade. Ela está sendo bullyingada, né? Ela está sofrendo um bullying. E então pode ser que seja a minha vez. Quando ele vai até ela para falar disso, ela fala, não, eu não estou tão mal assim, tá maluco? Você não, né? Eu posso estar com a minha foto vazada, todo mundo falando que eu sou reta, mas eu não vou te querer. Daqui, olha como funcionou na mente dele. Ele estava acreditando que ele estava fazendo uma coisa muito legal para ela. Não era só o interesse dele. Ele pensou, ela está vulnerável e eu acho ela bonita. Eu vou ali me apresentar. E ela destrói. Só que não foi só isso. Se ela tivesse parado aqui, ó, a gente não tem como... Tudo que a gente fala daqui pra frente é chutômetro. Mas se ela tivesse parado aqui, talvez o negócio teria terminado. Mas ela não fez isso. Ela foi até a rede social dele, e aí a gente tá falando dos códigos, porque o mundo deles existe mais lá do que no mundo real. Tanto que a forma de desvendar o crime foi ir na rede social, para tentar entender o que tinha acontecido. Ela vai na rede social dele e põe um código, Intel. E esse código representa justamente um moço que de tão feio vai morrer virgem. Ou seja, o desespero de qualquer menino. O desespero de qualquer homem. Um pouquinho de masculinidade que esse menino tiver recebido, isso vai causar pavor nele. Pavor. Porque ele foi incentivado a ter essas vaidades com pênis, e ele já está nessa fase de pensar em tudo isso. Aí, de repente, a menina, que na cabeça dele ele foi bom com ela, não só o despreza, mas o expõe. E aí o comentário dela teve várias curtidas. Ou seja, muita gente olhava e falava, mesmo, você é muito feio. A gente concorda com você. E isso criou uma ilha no coração desse menino. Então, um crime, a gente está falando do crime aqui, porque a série fala do crime, porque foi o tirar de uma tampa de granada, a gente não tem como mensurar em termos proporcionais. No caso dele, foi uma junção de muitas coisas, né? Ele teve um modelo do comportamento irado do pai, algumas ausências, na minha opinião, poucas, algumas interpretações, alguns encorajamentos, porque aí veio o amigo e falou, toma, usa minha faca. Usa minha faca. Ela te causou muito dano. A necessidade de aceitação do grupo, que nesse caso foi retirada, porque ele foi reprovado nisso, né? O grupo também te acha feio, o grupo também acha que se você é então 80, ele também usa essa coisa do 80-20. Então, você é desprezado por nós. Isso causa uma fúria dele tão grande que, justamente por viver nessa fase que o Célio citou muito bem, né? Ele está aqui entendendo que ele é um criminoso porque se rende, mas está urinando, que tem a ver com a carapaça da lagosta, que está retirada, que também tem a ver com a adolescência ser uma fase de maturidade biológica e imaturidade emocional. O camarada tem força para enfiar uma faca, mas ele não tem força para administrar tudo que tem em volta dele. Então, a série representa muito bem esses conflitos, que chega justamente nessa realidade complicada do mundo virtual acontecendo no mundo real, né? Ele pega o que virtualmente aconteceu, porque se eu tivesse acabado ali, você levou quantos fora na vida? Você levou quantos, amor? Meu Deus do céu. Pronto, mas acabava ali. Entende? O mundo era real. Hoje não acaba aqui. Eles vão para a internet. E por meio de códigos, por meio de construções, por meio de linguagens, isso é exposto publicamente. As pessoas podem opinar sobre isso, né? Elas curtem os comentários, elas comentam no comentário, e a gente tem isso de uma forma tão agigantada. Enquanto isso, eu estava me lembrando aqui, enquanto o Célio respondia a última questão, sobre um filme King Richard, Criando Campeãs. Você assistiu? A história da Vênus e da Serena, duas tenistas americanas, porém meninas negras, periféricas, mas que tinha um pai que olhou para elas e falou, eu decido o que vocês vão se tornar. E esse pai, o filme é muito legal, eu acho que se você é pai e está aqui nos assistindo, é legal que você assista, porque não foi só na vida delas que se tornaram as maiores tenistas dos Estados Unidos. Todos os outros filhos, ele tinha mais filhos, periféricos, negros,
pobres, em condições desumanas, cheios de bullying. Porque aquelas meninas iam treinar, as crianças faziam bullying desde o carro que elas chegavam até da raquete que elas tinham. Mas esse pai, ele estava ali, ó. E ele escrevia na parede, quem fala em planejar, planeja falhar. E ele ia instrumentalizando frases de efeito, construindo uma mentalidade que ele queria na vida daquelas meninas. Para quem tenista, para uma outra filha dele, que uma das melhores médicas, a menina passou em tudo quanto é negócios, e o filme é a história real. Outra advogada, ou seja, tudo aquilo que ele decidiu, a mãe, por vezes, olhava e falava, tá sendo duro demais, tá sendo duro demais. E ele falava, desde que eu sei o que eu tô fazendo. Quem fala em planejar, planeja falhar. Ele tinha um planejamento. Pastor, eu tô falando desse filme porque do ponto de vista cristão, eu não tô falando do método que ele utilizou. Eu tô falando da funcionalidade do que ele fez. A Bíblia nos afirma que os nossos filhos são flechas nas mãos do arqueiro. Nós, de certa forma, somos arqueiros que seguramos flechas. E as nossas flechas, elas têm características diferentes. Se um pai ou uma mãe não entende a diferença das flechas, no King Richard, ele fez isso muito bem. Ele olhou e falou, você é para médica, você é para advogada. Agora vocês duas é para esporte. E ele foi lançando cada flecha que ele tinha, porque ele podia investir nelas. E ele investia de verdade. Cedo, à tarde, à noite, de madrugada, sofrendo, murmurando. E os resultados... Sara, você está querendo dizer que a formação da profissão revela o sucesso de um pai? Não. Eu estou querendo dizer como a presença intencional de um pai que conhece a flecha traz os resultados que ele espera. Pode ser que dê errado? Pode, mas serão as exceções. Serão as exceções, porque a figura paterna, somada à incondicionalidade amorosa, que é o papel da mãe, sendo intencionais na construção desse indivíduo, pastor, ele trará resultados. Tanto para as coisas que são desafiadoras e ruins, quanto para as que não são. Esses dias eu atendendo uma paciente que ela tem 2 filhas. Uma delas foi por adoção e essa filha adotiva foi em circunstâncias muito adversas. E justamente por causa das diversidades das circunstâncias dessa filha que ela adotou, ela não disciplinava essa menina. Na cabeça dela, a menina já tinha dores demais. Então, tudo que a menina falava, ela incentivava, tudo que a menina queria, ela dava, tudo que a menina... E muito pequena, a menina já começou a falar, você vai ter que escolher entre eu e essa aí, ó, que era a filha biológica. Muito pequena, a menina já começou a... Resultado, um adulto delinquente. Em todo ponto de vista. Em todos os que você puder pensar. Desde o vício das drogas até o não conseguir exercer papéis simples. A gente tem um adulto hoje inconsequente. E aí, essa paciente, dentro da narrativa clínica do consultório, ela fala, Sara, como eu errei. Como aquilo que eu achava que era proteger, que era cuidar, que era dar a ela o que ela não tinha. Afinal de contas, ela tinha sofrido demais, se virou contra mim. Aí eu falo para ela, não, virou contra ela mesma. Os pais vão sofrer, é isso que a gente está falando aqui. Mas eles sofrerão por tabela, pastor, porque quem está sofrendo é o menino preso. Entende? Quem está tendo que lidar, quem comprometeu o resto da vida. A família sofre. A irmã fala, eu sou vista como a irmã do Jamie. Eu passo, todo mundo fala, eu sou irmã do Jamie. A família vai sofrer pela reputação. Mas o menino sofre pelo comprometimento da história. É a vida dele que... para todos sempre, tem uma marca de comprometimento. Então, os pais precisam entender que quando há uma fissura aqui, e eu tenho um pouco de dificuldade com essas ideias de ninguém dá o que não tem, de eu não tenho como dar se eu não recebi, eu tenho um pouco de dificuldade, porque, pastor, nós estamos falando de adultos. E o adulto, ele age mediante o reconhecimento de uma necessidade. Senão a gente vai criar uma sociedade delinquente, que é muito do que a gente tá vendo. Aí o marido fala, não, você tem que me aceitar durão, porque ninguém dá o que não tem. Eu não tive carinho. Não, você não teve carinho, mas você tá diante de uma esposa que precisa de carinho. Você não teve pai, mas você tá diante de um filho que precisa de pai. Você não teve... E a gente de verdade espera, em termos de ciência, que o adulto tenha condições de fazer leitura simples. Tudo bem, eu não tive, essa dor é minha, eu não posso passá-la. Eu não ter não é desculpa para eu não dar, porque senão fica todo mundo utilizando daquilo que o Célio falou, que é a segunda mal descoberta. A desculpa, essa é uma desculpa muito boa.
Ai, ninguém dá o que não tem. Eu não recebi, eu não tenho para dar. Pô, é porque você não recebeu. E sabe o prejuízo que isso trouxe? Que você então vai passar a dar. Que eu vou ser um pai diferente. Que eu vou modelar de forma diferente. Que eu vou performar nesse papel de forma diferente. Senão a gente cria isso que a gente tem. Você vai aconselhar um casal, a mulher fala, ai, mas é porque eu não tive, então eu não dou. Filha, deixa eu te falar. Seu marido tá te falando aqui. Minha mãe não me ensinou sobre sexo. Não, então você vai aprender. Nossa geração, então, ela é desculpável. A pessoa pode ligar um podcast igual esse aqui e a gente tá falando disso. E depois que ela escutou isso, não tem como ela dizer, ai, porque eu não tive, então eu não dou. Não. A gente precisa ser capaz de entender que quando se trata de adultos, veja, a gente está falando de adultos criando adolescentes. O fato de eu não ter tido não é desculpa para eu não dar. Se vira, meu irmão, você é o adulto. Você precisa se virar. Se você está percebendo que o outro tem uma necessidade que você precisa suprir, você precisa buscar um meio de fazê-lo. Seja por conhecimento, você vai ler um livro, você vai buscar na Bíblia, você vai dobrar seu joelho. Você vai, Senhor, eu não tive, mas agora eu preciso dar. Como é que eu faço? Me ajuda. Né? A gente está aqui para dizer justamente isso. Vai reclamar com quem? É a ideia de que chega de desculpa. A Bíblia aponta uma direção. Então, eu tenho muita dificuldade com essa ideia de que a gente cria, e essa perspectiva que o Célio trouxe, eu nunca tinha pensado assim. É uma invenção que Eva fez, né? Eva olha e fala, Deus, ó, foi o marido que você me deu, hein? Adão acha a ideia boa e replica. Deus, a culpa é a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma mulher que eu nem pedi. Eu estava aqui resolvidão, o Senhor pôs o mel na minha vida, fez eu dormir e me pôs essa mulher. Então, cria-se a terceirização de responsabilidades que a gente repercute. Né? Ser um King Richard que cria campeãs é desafiador? Extremamente. Porque aquele pai entregou tudo o que ele tinha para aqueles filhos. Ele entregou a vida. Né? Ele entregou a vida em prol daquilo que ele queria. Mas por ser uma história real, a gente olha para ele e fala, funciona. Qual aquele outro filme? Daquele pai que também cria filhos totalmente à parte da sociedade? É Capitão Fantástico. Isso. Fala um pouquinho dele. Capitão Fantástico é muito do Viggo Mortensen. É fantástico porque ele e a esposa decidem não viver dentro do capitalismo. Por formação, ele vai para um lugar desértico e ali ele passa a criar os filhos de uma forma totalmente diferente. São hiper-intelectuais, eles falam vários idiomas, né, inclusive o Esperanto, e ele começa a treinar esses filhos passam a ter estratégias, e esses meninos têm uma formação de altíssimo padrão, como os espartanos. Né? Então, e é isso. E quando aconteceu uma tragédia com a mãe, eles têm que vir para cá e eles são expostos à modernidade e todas as fragilidades, as futilidades da vida moderna. E aí há um grande impacto, né? E é um filme também que, se puder assistir... Sensacional. Não defendendo a ideia dele, né? Porque a ideia dele é uma ideia totalmente contrária à nossa confissão de fé. Uhum. A ideia dele é que ele não crê em Deus, que a esposa tinha uma cultura... para uma outra religião, mas ela também não cria em Deus, ela só achava legal a cultura, né? Ou seja, havia uma aproximação cultural do budismo, né? Mas era só como ideologia, não como religião. Então, assim, é muito filosófico o ponto de vista, mas é muito interessante para entender realmente, né? E sair das extremidades de certo e errado, e ver o que ele acertou, esse pai, porque ele acertou muito. E como ele construiu querendo, uma né? identidade muito forte. Você vê, o filho mais velho, ele não queria que o menino estudasse, mas a mãe aplicou ele aqui, ele passou em todas as universidades dos Estados Unidos, em Harvard, começou a receber carta. A MIT, todos ele passou, porque o menino era um gênio, porque ele deu certo. A forma que ele educou, forma que ele educou com música, com leitura de livros, com discussão e de debates. Socorros, com primeiros socorros, com tudo. Então, ele foi muito assertivo, ele e a mãe, né? Só que ele teve depois que se adequar, se adaptar. Então, é um filme que merece ser visto. No caso da menina que sofre bullying, desculpa a palavra, mas eu tenho que usar uma palavra de impacto. Desgraçadamente, é pior que nos meninos da menina. Sabia disso? Porque a menina gera um sentimento de conformidade. Ela acha que ser tratada mal, ser criticada e ser desvalorizada é normal, porque ela já vem isso vendo
vendo a mãe ser tratada pelo pai, pelo padrasto ou pelo companheiro, e ela acha que ser destratada é algo normal. E isso alimenta o ciclo de violência e acaba com agressões verbais, agressões físicas e feminicídio. Impressionante. E essa raiva hoje que os adolescentes eles sentem, que brota do nada, a gente consegue ver durante a entrevista com a psicóloga que, ao fazer as perguntas, ele não era constante, ele tinha um humor alterado o tempo todo. Demonstra os nossos filhos atuais, eles estão bem, tá tudo tranquilo, estão bem alimentados, estão bem vestidos, estão vivendo uma vida muito diferente da realidade que outros países têm no que se diz a respeito a coisas, a conforto. Mas do nada eles surtam, eles alteram, eles demonstram essa raiva. Parece que isso se tornou uma linguagem comum entre os jovens. Eu observo algumas coisas. Aqui nos Estados Unidos a gente leva os nossos filhos à escola e nós vemos os pais chegando com os filhos. Todos eles chegam calados, cara fechada. É aquele mau humor do pai e do filho. E eu observo também quando eles vão, provavelmente eles se despedem rapidamente ali. Nós temos o hábito, eu e a Maria, de sempre abençoar os nossos filhos. Dizemos a eles que o Senhor guarde, proteja todos os dias. Quando nós vamos nos despedir deles, nós entregamos as mãos do Senhor. Porque não sabemos se vamos de fato vê-los. É ruim falar assim, mas é verdade. E eu vejo ao contrário daqueles que eu observo. Quando os filhos chegam, é só um "e aí?", sabe? "E aí?". Desse jeito, eu já vi a mãe buscando na diretoria, e aí o filho chega, "Oi, filho, tudo bem?", a mãe fala "e aí?". Bem assim, sério. E mostra, eu acho que nesses pequenos detalhes mostra o quanto os adolescentes hoje estão raivosos, estão deprimidos, estão incomunicáveis. Mas falando da raiva em si, por que tantos adolescentes estão com raiva de tudo e de todos? Aí eu deixo para vocês escolherem quem quer responder essa. Por que tantos adolescentes estão com raiva de tudo e de todos? Na verdade, o sentimento do adolescente, ele é uma composição de muitas coisas, né? Porque ele fica com raiva, porque a raiva é um sentimento animalesco, ele não tem correspondido na razão. A raiva, um animal que tem raiva, o ser humano, ele deveria ter pontos de reflexões. Mas você pode ver que ele volta a um sentimento animal, ou seja, a exposição que ele tem às pressões que de alguma forma geram nele esse impacto, leva ele a um estado animal, de raiva, de ódio e, posso dizer, destrutivo. É destrutivo, é um start, porque, querendo ou não, ele ouve muita coisa. Ele ouve bullying, ele ouve violência, ele tem muitas coisas que o pressionam. Isso é fato. Nós temos que saber, né, o que cada um aguenta. Porque, na verdade, o que vai determinar o tempo do surto é quanta pressão esse adolescente vai aguentar. Porque surtar, cada um de nós temos uma habilidade de surtar, né? Ted Truck diz que nós somos uma sociedade de pequenos surtos. Todos nós estamos tendo pequenos surtos diários. E um adolescente, isso é potencializado. Então, o momento da raiva ali, desse sentimento que ele volta, um sentimento animal, é o momento do start. Aonde que ele está sendo startado? Vai chegar um momento que ele vai se derramar. Alguém vai balançar ele e alguma coisa vai sair dentro dele. E aí pode sair ali uma falta de investimento intencional dos pais. Pode derramar ali, às vezes, uma ausência paterno-materna. Pode derramar ali um abuso. Pode derramar ali uma humilhação. Pode cair ali uma máscara, né? Pode ser demonstrada de forma explícita ali uma vulnerabilidade que ele tinha, uma sexualidade escondida, um problema de autoimagem. Então, quando alguém balançou ele numa frase ou alguma coisa, ele vai se colocar esse sentimento, porque ele sai do pico de razão e vai para o seu estado, né, animalesco, de raiva, de ódio. E quando ele expressa isso em violência, que é a parte pior disso, né?
Porque quase sempre, né? É igual um pico de um iceberg, né? Ela fica ali num sentimento, num isolamento, se fecha no carro, no quarto, se tranca, coloca o capuz da jaqueta, tenta se isolar, né? É o que acontece, mas isso é o pico. Porque o restante do sentimento está embaixo, né? Ele processa isso em algum lugar. Um baixo rendimento na escola, um processo que ele não se socializa na igreja, não se socializa na escola, no parque, ele não consegue se dedicar a alguma coisa, e ele se isola e vai para as regiões inóspitas e dark da internet. E pode ver, quase todos que foram terroristas, quase todos que pegaram fuzis e assassinaram pessoas aqui nos Estados Unidos, quase todos que mataram alguém, foi startado em um momento aonde chegou, a pessoa encontrou ali o ponto, né? A fratura emocional, e ali ele entrou, e o diabo colocou velocidade nisso. Dou um exemplo, que eu era CPU, né? Comandando por cima da unidade lá em Goiânia, na minha cidade, no estado de Goiás, do Brasil, e acontece um fato, um filho de um policial, os dois eram policiais, e o menino vai um dia, pega a arma da mãe e leva para a escola. E chega lá, ele mata 3 colegas. Mata uma menina, mais 2 meninos. E aí, uma tragédia, eu cheguei, fui um dos primeiros a entrar e ver as crianças mortas no chão. Ali, todo mundo correndo e gente baleada. Em Goiânia, não foi o filme, não. Eu presenciei real uma cena dessa. E eu chego lá naquela situação trágica, e a gente desmobiliza o menino, né? O menino queria se matar, a gente consegue mobilizar, tomar a arma do menino, né? E filho de 2 policiais, colegas nossos de trabalho. E aí depois que você vai acompanhar, a mãe hoje está internada num centro de tratamento, não conseguiu se recuperar. A mãe dele internou. Ela enlouqueceu totalmente. O pai está num estado deplorável, afastado, em fortíssimo ponto de depressão, o menino ainda está numa detenção, né, sendo tratado, já tem uns 8 anos isso, 9 anos isso. Acho que estou fazendo 9 anos agora. E a família destruída, os pais destruídos, os pais da vítima destruídos, o colégio destruído, a cidade em luto por conta disso. E aí, o que foi startar, pastor, é o interessante. Os grupos, a menina e os 2 meninos que sentavam atrás dele, falavam que ele era fedido, que ele cheirava mal, que ele era fedido. E quando ele chegava, as meninas falavam, fedido. Né? E teve um dia que ele estava lá e parece que uma outra menina se interessou por ele, e a hora que viu conversando com a menina, os 3 chegaram e começaram, fedido, fedido, fedido. Ele foi, pegou a arma da mãe e falou assim, então vou resolver isso. Agora eu quero dizer, se os pais estivessem presentes emocionalmente na vida dos filhos, estivessem sabendo o que estava acontecendo ali, visse que ele deu sinal, porque escute, adolescente vai dar sinais, ele vai dar um sinal. Alguns, a senhora pode falar melhor do que eu isso, alguns vão se calar, outros vão querer falar, alguma coisa vai querer se abordar, ele vai querer abordar isso de alguma forma, ele vai querer se pular para fora. Algum comportamento vai se acender, e aí cabe o pai entender o seu filho. O problema é que nós vivemos uma geração de pais que não conhecem os seus filhos, pais que não têm vínculo, ele quer só disciplinar. E aí o que acontece? Esse filho não vai gerar nos pais algum respeito, porque uma educação rígida, né? Disciplina sem vínculo gera rebelião. Disciplina sem vínculo, pastor, gera rebelião. Então não adianta só disciplina, os pais já disciplinaram o menino, mas sem vínculo, não tinha tempo, não tinha, né, tinha outros problemas, e o filho não estava na ordem de prioridades, né, e nem de emergência do casal. E aí eles não veem, pega a mãe está em casa, pega a pistola, vai lá e mata os 3 colegas, porque ele não aguentou a pressão dos meninos chamar ele de fedido. Meu caçula chegou aqui nos Estados Unidos. Ele tinha excelentes notas no Brasil, um excelente atleta, um menino top das galáxias, um menino que a gente tem um contato aqui. Ele chegou aqui, a cultura um pouco mais diferente, né? E aí nós passamos um problema desse aqui no início aqui, dele chegar e, né, amor, e vir. Teve um dia que doeu. Tava eu e a Sara e ele no meio, e ele chorou. Falou, eu quero voltar pro Brasil. Eu quero voltar pro Brasil porque tá doendo ir para a escola. Quando o menino chega
e diz que está doendo ir para algum lugar, o pai tem que saber. E a Sara foi muito rápida, ela abordou de uma forma muito rápida, e ela abriu o link, e eu fiquei ali observando, ela rapidamente, ela foi muito habilidosa em abrir esse link ali e conversar com ele e de mostrar o valor e fez uma compensação, porque quando a coisa está muito baixa, você tem que compensar. Ela compensou rapidamente, reforçou os pontos positivos, já isolou o ponto negativo ali e entrou no coração dele. E é nosso filho. E às vezes a casa de ferreiro espelho de pau. Então, foi na hora, ele já abordou, já identificamos quem que era o autor das conversas e de quem estava oprimindo, e já fomos e resolvemos, trouxemos as meninas para o nosso lado e de forma habilidosa a gente já garantiu e trouxe ele para o estado normal. Mas isso porque nós sabíamos o que fazer e quando fazer e onde fazer. Mas a maioria dos pais, eles estão muito ocupados, muito atarefados, com a vida ocupada demais com eles e não tem vínculo com os filhos. E o momento que tem com vínculo, ele quer estabelecer uma disciplina, mas eu repito, disciplina sem vínculo gera rebelião. Uau. E deixa eu só falar uma coisa importante sobre isso, pastor. Excelente resposta. A gente precisa lembrar disso que eu falei aqui no começo. A adolescência é uma fase onde fisiologicamente muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma enxurrada de hormônios trabalhando no pico. Serotonina, endorfina, cortisol, tá tudo no high. Tudo muito alto. Só isso já é um fator muito determinante para as oscilações comportamentais. No segundo lugar, eu disse aqui, as formações fisiológicas mentais que determinam maturidade não estão prontas. Isso vai acontecer com 25 anos. Sabe o que é importante que a gente perceba? Que esse adolescente, se ele não for mentoreado, pastor, ele não sabe o que fazer. O que eu trabalho no consultório com adultos? O importante não é o que você sente. O importante é saber o que fazer com o que se sente. Então, ok, sentir raiva é normal. Agora, não é porque eu senti raiva que eu vou esfaquear alguém. Sentir raiva é normal, mas eu não vou pegar meu celular e tacar na sua testa. Sentir saudade é normal. Trabalho isso com gente que tem, sei lá, tá vivendo um relacionamento tóxico, termina. E aí a pessoa vem pra cá, eu tô com saudade. Eu falei, ok, é normal. Mas você tem que saber o que fazer com isso. Eu brinco com meus pacientes, falo, você vai entrar no quarto, pôr uma música escura, colocar uma música sertaneja, ficar em posição fetal, você vai chorar, minha filha, você vai chorar. Em vez de ligar pra ele e falar, eu quero você de volta, porque eu tô com muita saudade. Entende? Então, o importante não é validar muito o sentimento. Eu preciso ensinar esse adolescente a saber o que fazer com o que ele sente. Então, ele vai ser frustrado. Ele vai se sentir inferior. Ele vai ter raiva. Ele vai sentir medo. Ele vai sentir saudade. Mas como eu lido com isso? É por isso que o papel dos pais é tão importante. Porque, os adolescentes... Hoje eu trabalho bem pouco com adolescentes, mas durante um tempo eu trabalhei muito. Porque 2 das minhas especializações foi nisso, em psicopatologia e em psicodiagnóstico da adolescência. Então, eu trabalhei muitos anos com adolescente. Hoje, muito menos, mas tenho alguns adolescentes ainda, 2, eu acredito que eu ainda fiquei com eles. Mas uma das coisas que eu mais trabalho com adulto no consultório é justamente essa necessidade de aprender o que se fazer com o que se sente. Então, a gente precisa ensinar adultos, imagina adolescentes. Por isso que o papel dos pais é importante. É isso que eu ia dizer. Porque o adolescente que chega na terapia, ele é um privilegiado. Mas ele é uma minoria. Por isso que existem muitos adolescentes hoje que eles chegam no pai e falam, pai, eu quero fazer terapia. E o pai, não precisa, frescura, ninguém que eu conheço fez, jogar dinheiro fora. Se o adolescente chega a pedir, você que está nos assistindo, entenda isso, se o seu filho, por algum momento ou em alguma circunstância, chegar até você e solicitar, ele já conversou com alguém que faz e ele tem alguma razão pela qual ele quer tratar isso, tem algo dentro dele acontecendo que ele não está sabendo lidar e ele não quer contar para você. E aí, o adolescente que pode fazer isso, o pai que pode fazer isso, o adolescente que chega na terapia, a gente vai cuidar dele desse jeito. Mas é uma minoria. Então, quem está ali vendo o que os pais estão sentindo, o que os pais estão sentindo? Um adolescente. O Paulo Pedro, o que estava acontecendo com ele nessa ocasião que o Célio falou? Por ele não falar o idioma, ele é o único dos 3 que não chegou aqui falando inglês. Obviamente, são crianças. E as crianças não faziam questão de entendê-lo.
Ele não fala a língua delas. Então, eles não faziam questão de entendê-lo. Porém, tinha uma criança na escola que falava o português. Só que essa criança, em alguns momentos também de criança, ninguém tem culpa, você entende? Por isso que eu preciso fortalecer o meu filho. Porque eu não tenho como lá e quebrar a escola e brigar. Não, não. Eu preciso fortalecer o meu filho. Falei, filho, ó, o que está acontecendo é isso. Falei, imagina que você está no Brasil, todo mundo fala português. E de repente chega um menino que fala chinês. Ninguém entende ele, filho. Você vai querer jogar bola com ele? Você vai querer sentar para lanchar com ele? E você não consegue conversar com ele. Você não consegue. Falei, agora você vai conseguir? Sabe por que você vai conseguir? Porque você fica 7 horas ouvindo. E, pastor, as notas dele muito boas. Eu cheguei para ele aqui e falei, você não tem nenhuma pressão para nota. Nenhuma. As notas muito boas. Agora, existe uma necessidade de fazer amigos. E aí ele não faz amigos, porque os meninos... E como ele não é entendido, passa-se a imagem que eles querem ter, porque ele também não consegue se defender, ele não consegue falar quem ele é, ele não consegue mostrar quão legal ele é. E é o que eu dizer para ele, falei, filho, você é um menino tão legal, no Brasil você imagina, suas amizades são daquelas que coesas, isso é uma coisa que eu admiro nele desde pequenininho, a capacidade de fazer amigo e ter amizades leais. Mas o que eu quero dizer? É nossa função dizer ao nosso filho como ele lida com aquilo. E não falar, nossa, você tá com medo, você não pode sentir medo. Ou então, não, meu filho, é natural que você sinta. Ou tentar resolver as brigas dos nossos filhos. Isso. Porque também não vai resolver. Amanhã ele vai ter que ir pra escola de novo, sem ir. Yes. Né? Então, como é que a gente resolve? No caso dele, o dilema, eu falei, filho, você vai falar a língua. E quando você falar a língua, esses meninos vão descobrir o quanto você é legal. E aí você vai poder falar tudo que você sente, como você é. E incrível que todo mundo dizia pra mim, Sara, você vai ver. Ele sai um dia sem entender nada, volta um dia entendendo tudo. E aconteceu. Ele teve esse momento que, pluf, pronto, né? Com 3 meses, ele começou a falar o idioma. Mas qual é o meu ponto? Nós, como pais, ao observar aquilo, a gente precisa entender que aquilo que ele está tratando é sério. E isso vale para a criança, vale para o adolescente. O adolescente não se entende. Então, às vezes ele fala, e aí? Pastor, é porque a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Quem sabe esse pai, ele vem tentando algumas coisas e ele vem tendo negativas. É por isso que a gente reforça a ideia que, ó, o adulto é você. E é o adulto quem precisa ser intencional, é o adulto quem precisa criar recursos, é o adulto quem cria pontos de aproximação, é o adulto quem não desiste. Entende? Eu não posso olhar e falar, ele é raivoso, deixa pra lá. Não é assim que funciona. Meu filho, o que você está sentindo? Porque às vezes aquilo que a gente chama de raiva, pastor, nem é raiva. Sentimento é subjetivo. Muito. Né? A gente trabalha muito isso no processo terapêutico. A pessoa fala, porque eu me senti muito amado. Pergunta devolvida na hora. O que é amor para você? Porque às vezes eu vou falar, não, me sinto amado quando alguém me elogia. Só ele vai dizer, não, eu me sinto amado quando você faz café para mim. Você vai dizer, não, eu me sinto amado quando você tira tempo para mim. Então, nós estamos falando de subjetividade. Aquilo que desperta a raiva em mim, às vezes, é diferente do que desperta em você. E é por isso que os pais têm que entender o filho que tem. O que desperta a raiva no meu filho? No filme, não só a gente tem a desatenção do pai em se lembrar que ele está formatando um comportamento a cada vez que ele tem um impulso raivoso, mas a gente também tem um pai que não foi capaz de perceber que aquele filho estava lidando com coisas que estavam trazendo para ele raiva e ele não estava sabendo lidar. Então, a gente tem isso feito dos dois lados, entende? Sabe o que é legal? Que o Davi, ele também passou por várias fases aqui. Ele passou para a fase de bullying na escola, de preconceito, por não falar inglês. Ele também chegou aqui pequeno e dava muita dó. E o Davi foi um grande guerreiro, porque as pessoas falam assim pra gente, você sair com a sua família do Brasil e morar num país que você não conhece, que não tem amigo, não tem ninguém, é uma coragem grande. Eu falei assim, olha, o mais corajoso dessa história foi o Davi com 6 anos de idade, o que ele enfrentou para poder estar com a gente. E óbvio que família é isso, tá? Onde estão todos. Aí, ok. E recentemente ele começou a ter um problema com os professores. E eu percebi que ele estava tendo esse problema. E aí eu falei, como é que você quer resolver isso aí? Eu posso intervir, mas você quer resolver? Ele estava desanimado, triste em casa. Não quero ir para a escola hoje. Eu falei, tá bom. Qual que é a razão? É essa. Eu falei, tá bom, não tem problema.
E assim, eu sempre falei pra ele, você nunca tá sozinho. Se você tiver um problema, seja pequeno ou grandioso, e até que você vai se envergonhar, conta comigo. Eu não vou te defender, mas eu quero saber e eu vou te ajudar. E aí eu falei, como é que você quer enfrentar isso? Eu falei, não, eu vou conversar com meus professores. Ah, você vai conversar com eles? Então, promove essa conversa dessa forma. Mas é interessante que você resolva. Eu quero que você resolva essa situação. E era algo, por exemplo, um dos professores falava com ele o tempo inteiro em espanhol. Porque dizia que ele não entendia, parecia que ele não entendia inglês, porque ela via nele um estereótipo latino, porém assimilava que ele não estava entendendo a linguagem dela. Falou, não, eu te entendo muito bem. Eu não preciso que você fale comigo em espanhol, porque eu não falo espanhol, eu sou brasileiro. E ele falou isso no e-mail. Se você quiser falar comigo em outra língua, fale na minha língua em português. Mas se você não for capaz de falar na minha língua em português, fale em inglês, porque em inglês eu entendo perfeitamente. Você não precisa me ensinar a falar inglês. E ele foi duro. E eu elogiei, eu falei. E outra, eu elogiei, eu falei, é isso, filho. Isso. Você tá certinho, É cara. isso aí. Põe pra ferver, entendeu? E se azedar daí pra frente... Só que um dos professores falou assim, olha, eu não tenho obrigação de te pedir perdão. Foi mais duro com ele. Aí eu perguntei, como é que você vai lidar com essa situação? Você vai enfrentar? Você quer que eu resolva? Ele falou assim, deixa como tá. Ele falou pra mim, deixa como tá. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa situação. Eu falei, tudo bem, mas qualquer coisa que avançar dentro dessa situação, aí você conta comigo. Porque eu já senti uma outra forma. Eu falei assim, ó, você tem direitos. A gente pode ter um advogado, a gente pode processá-lo. Por isso que ele está fazendo com você. A gente pode ir para cima dele. Não é porque ele é seu professor que ele pode o que ele quiser. Você pode mudar de escola. Você pode não ir para a escola se você quiser. E quem me conhece sabe que eu não sou o cara que pretendia colocar os filhos na escola. Esse sou eu, mas, gente, não me crucifiquem por isso. Porque eu acho que a escola, ela... Enfim, é uma opinião para outro podcast. Mas tratando-se de escola... E falando de todo esse contexto aqui, porque o pastor Célio deu uma resposta tão completa, e a pastora Sara, quando ela completou ali, já fechou 2 blocos de perguntas. Mas eu queria só dar uma pincelada nesse assunto. Eu acho que um podcast com esse assunto vai ser mais relevante para a gente tratar com mais detalhes. Mas até quando a gente vai dizer para os nossos filhos, é só uma fase, vai passar. Ignorando as cicatrizes invisíveis da rejeição. Aí a gente entra no assunto do bullying. Foi como vocês falaram aqui agora. Vocês identificaram. Então, quais são os sinais de um colapso emocional que os pais estão ignorando? Sabe? Eu acho que essa... Tratando do bullying. Uhum. Mas quais são os sinais de colapso emocional que a gente está ignorando? Eu vou falar que eu acho que o Célio depois ele sela melhor que eu. Pastor... Eu, de verdade, eu não vejo solução para isso, tá? Nós sofremos isso, os nossos filhos sofrerão, e não existe outra forma a não ser se fortalecer. O mundo não vai parar porque os nossos filhos se sentem feridos. Ele não parou para nós, ele não vai parar para eles. Por isso que, dentro do formato da família, a construção da identidade é a única possibilidade que a gente tem de criar indivíduos fortes. O contrário disso é a gente ter que sempre ficar falando você é muito dolorido mesmo, você é cheio de trauma, é muito duro. Eu nem uso essa nomenclatura, é fase. Não. Eu falo, deixa eu te falar, o mundo é difícil mesmo. Arriba, deixa eu te falar, é assim, é desafiador, e se você não se organizar, você vai sofrer. As pessoas não farão. Se o Davi fosse o meu filho, por exemplo, diante do cenário do professor falar que não precisa pedir desculpa, eu diria para ele, meu filho é assim mesmo. 90% dos seus conflitos, as pessoas não voltarão para te pedir perdão. Quantos por cento dos seus conflitos, pessoas voltaram para te pedir perdão, pastor? Na imensa maioria, elas nunca voltarão. A gente que vai ter que elaborar perdão, entende? Sara, é o meu jeito de maternar. Eu coloco os meus filhos expostos ao que é. Eu falo, esse professor, infelizmente, ele não é só um número, ele é um símbolo. Ele é um símbolo de sociedade. Pessoas não nos devem nada, entende? Porque, pastor, nós não temos alternativa. O mundo é mau. E ele vai piorar. Não duvide, ele não vai melhorar. Você lembra quando, na ocasião da pandemia 19,
aquele tanto de morte, aquele sofrimento, todo mundo em casa, todo mundo fechado, todo mundo de máscara. E aí as pessoas iam pra internet e falavam, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nós vamos nos amar, a gente vai andar de mão dadas, a gente vai... Pastor, o mundo piorou. As pessoas ficaram mais más. Se a gente tivesse jeito de mensurar a maldade, o mundo ficou mais mal. As pessoas ficaram mais cruéis. Aí que parece que elas tiveram uma urgência em falar tudo que pensa, em derramar no outro o seu veneno. E isso não vai melhorar. Então, eu, adulta, preciso ter essa consciência a fim de fortalecer o meu filho. Então, eu fortaleço quem ele é. Eu crio nele a identidade que eu quero que ele tenha. Isso tem muito a ver com o nosso Deus. Eu canto uma música para as crianças, uma música da Alda Célia, que ela fez para o filho dela numa ocasião em que ele estava sofrendo um bullying na escola. O filho dela, numa escola cristã, começou a sofrer um bullying e um dia chegaram umas crianças e falaram para ele, você ganhou um prêmio. E ele falou, que legal. Aí ela falou... As crianças falaram, você ganhou um prêmio de garoto mais insignificante na escola. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. E aí ele chegou em casa e falou, mamãe, eu ganhei um prêmio hoje. E ela falou, mesmo? Que legal, filho. Prêmio de quê? De garoto mais insignificante da escola. Aí ela falou que dentro dela nasceu aquele negócio de leoa, assim, de querer matar o filho dela. As pessoas, né? E aí ela disse que o Espírito Santo de Deus falou para ela, pergunta para o seu filho se ele se acha insignificante. Aí ela virou para o filho e falou, meu filho, e você? Ele tinha 12 anos. Você se acha insignificante? Aí disse que o menino falou assim, não, mãe, eu sou filho amado de Deus, eu não sou insignificante. E aí ela disse que diante dessa resposta, ela olhou para ele e falou, então que bom que foi você que recebeu o prêmio. Porque em quem tem unção, meu filho, essas coisas não grudam. Você tem unção. E aí disso ela compôs uma canção que eu replico na vida dos meus filhos diariamente. Ontem à noite eu cantava com o Paulo Pedro ainda. Porque ela usa um texto de Isaías excelente. Então a música diz assim, meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito do Senhor está sobre ti. Quero ungir a sua mente, seus ouvidos e o seu coração, para que você se lembre bem quem você é. E aí ela começa a declarar aquilo que Isaías declara. Então a música diz, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, o espírito do Senhor está sobre ti. E aí no coro ela fala, meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti, você é ungido e escolhido como um profeta das nações, inspirador de multidões, você é de Deus. E pastor, se eu construir isso no meu filho, ele não depende de vozes externas para isso. Porque as vozes externas não farão, elas desconstruirão. Então, o olhar é que o meu filho não é vítima. Eu não tenho que colocá-lo aqui, presinho, porque eu preciso evitar traumas e ele se sente rejeitado. Não, meu filho. Quando você se sentir rejeitado, porque você vai se sentir, pode ficar tranquilo. Vão te rejeitar. Eu falo isso para as minhas filhas. Eu falo, deixa eu te falar. Não existe essa história. A menina mais linda do mundo. Não existe uma menina que vai passar a vida toda sem levar um não, que o cara vai falar, não, pra mim você é feia. E ok se pra ele você é feia, desde que você entenda que o seu desafio não é ser legal e bonita pra todo mundo, é ser bonita pra quem te acha bonita. Então a gente precisa formar os nossos filhos, pastor, diante de um cenário daquilo que impossivelmente mudará, só nos resta uma alternativa. Cuidar dos nossos. E aí a gente volta nisso que a gente está falando desde o começo aqui. É por isso que a omissão paterna e materna é tão grave. É por isso que se distrair no meio do percurso é tão sério. É por isso que não conhecer o meu filho é tão severo. É por isso que enfraquecê-lo, achando que ele sempre tem razão, é fragilizá-lo. Porque o mundo vai cobrar dele. E pessoas próximas, pessoas de perto, pessoas de longe, na internet, na rede social, no mundo que ele está exposto, no ambiente de trabalho, as pessoas não serão gentis com ele. E se eu crio um indivíduo parecendo que todo mundo deve algo para ele, eu estou fazendo errado, sabe? A gente precisa criar músculos emocionais nos nossos filhos. Para isso que é importante estar tão certo, para estar tão perto. Acho que o Célio tem muito para complementar aí. Falar sobre bullying, porque o bullying ele destrói a identidade. Isso é fato. E é como você vai firmar seu filho na identidade que ele tem. Porque uma coisa é esse menino ter alguém para firmar e construir essa identidade. O outro é que já vem aí dos escombros
da rejeição, da humilhação, da exposição. Ele muitas das vezes não foi protegido nem por quem deveria proteger, nos casos de abusos dentro de casa. Eu já vi uns casos, a senhora já sabe, já atendeu casos assim, da avó abusar do neto, do pai abusar da filha, do padrasto da filha, da funcionária abusar, e isso acontece. Então, ele já não tem a proteção dos próprios, quem deveria proteger, não conseguiu fazer uma malha de proteção para proteger esse menino. Então, ele vem dos escombros ali disso. Porque quem deveria proteger não protegeu. Quem deveria ensinar não ensinou. Quem deveria validar não validou. Aí ele chega, ou mais, um conjunto, às vezes uma sala de aula contra ele. Isso vai instruir, explodir a identidade desse menino. Então o bullying tem essa capacidade de fazer isso. E eu falo, a Sara dá um exemplo que eu gosto muito. Ela fala que ela atendeu um menino, o menino estava fora do peso, um pouco obeso. Acho que é uma menina, né? Um menino. Ele estava fora do peso, obeso. E quando ele entrava na sala, um dos meninos fazia bum, a sala toda fazia bum, bum, bum. E aí quando ele pisava, os meninos puxavam da cadeira, pulavam da cadeira. Quando ele sentava. E quando ele sentava, todo mundo e caía. Parecia muito legal, né? Mas poderia ser crianças. Legal, crianças. Poderia ser legal para os outros que estavam na cadeira. Mas para ele era o quê? O que esse menino sentia? Muita dor. O bullying, ele implode a identidade, ele explode realmente. E o interessante, pastor, e eram crianças fazendo. E eram crianças fazendo isso. Agora, uma coisa que eu quero asseverar e pontuar aqui. Então, diante de uma situação como essa, algumas implodem, como essa criança, que ela implodiu e precisou de ir no psicólogo para poder fazer inferências a respeito dessa dor do bullying. Mas no caso do filme, outros explodem. Enquanto umas implodem, para dentro tem outras explodindo. Então, nós precisamos conhecer esse mal. Eu tenho esse ditado, que quem não conhece o mal nunca vai agradecer o bem. Então, nós precisamos entender esse mal. Como é que esse mal se mostra? Né? Como é que ele vai fazer? Então, nós precisamos entender esse mal. Bonhoeffer fala algo interessante a respeito disso. Bonhoeffer ele fala o seguinte, né, que o mal, por si próprio, ele é o mal. Né? Então, se você permitir que o mal se estabeleça em um relacionamento, num parente de burro, por si só ele será mal. O comportamento será mal. É isso. As palavras que não precisavam ser ditas e não foram ditas por si só, ela é um resultado de maldade. Então, as palavras precisavam ser ditas e elas não foram ditas. Ações precisavam ser tomadas e elas não foram tomadas. E tudo isso vai se acarretando em um processo que gera omissão, que gera uma política errada em relação ao bullying, porque eu vejo claramente, né, eu chamo de síndrome de Pôncio Pilatos nas escolas, diretores, coordenadores pedagógicos, são professoras literalmente lavando as mãos diante da reclamação do filho. O menino vai e reclama 1, 2, 3 vezes. Quando você vai ver no histórico policial de tragédias que alguém entrou e assassinou a sala inteira com um fuzil, outro matou o colega, outro... Quase sempre você vai ver que o aluno foi daquele colégio e que teve um histórico de bullying e um histórico de total omissão da coordenação do colégio. Quase sempre a história é a mesma. A história se repete em relação ao bullying. A pessoa sofreu a vida inteira em relação àquilo, e aí quando ele chega ali, né, eles lavam as mãos, síndrome de Pôncio Pilatos, eles lavam as mãos, eles querem apenas o salário, eles não querem educar. E aí vai chegar para o pai, e o pai ele está muito ocupado, muito atarefado, muito pressionado com as coisas do mundo, tentando ganhar coisas, né? Tentando fazer coisas, tentando dar presente para os filhos, mas não dá presença. E aí o que acontece? Né? Omissão da escola, omissão dos pais e o menino. E a identidade dele está sendo formada. Aonde que ele vai chegar? E aí o problema é o seguinte, o problema não está aqui com a ação. A ação é terrível. Né? O problema está aqui com a reação. É a reação. A grande maioria, ela fica do iceberg para baixo, como eu falei na pergunta anterior. Ninguém vê, fica no íntimo da pessoa.
marcando ali a vida dele. O problema é quando esse íntimo sai para fora. Um pequeno iceberg pode afundar o Titanic. E quantos Titanics têm sido afundados aí? Quantas famílias, quantas pessoas mortas, quantas pessoas destruídas, quantas imagens deformadas? Porque escute isso, você que está me ouvindo aqui hoje aqui. Esse menino que recebeu um bullying, que não foi tratado adequadamente, que não teve uma ajuda psicológica, que não teve uma ajuda psicopedagógica, que não teve um suporte dos pais, ele vai crescer. E esse menino vai se casar, e esse menino vai gerar outro menino. É isso. E escuta, a falha vai ser repetida. E os ecos aí vão ser percebidos por dezenas de anos. Dezenas de anos, esses meninos vão fazer isso. E agora, eu preciso entender, né? Debaixo desses escombros emocionais aí, né? Aonde estavam os pais? Aonde estava esse pai que deveria ter identificado? Aonde estava essa mãe? Aonde estava o pastor dessa igreja que não investe nessa criança? Aonde estavam as autoridades do Estado? Aonde estavam essas pessoas? Por quê que se fala tanto de política, tanto de polaridade, de polarização de política, e não se preocupa de fato com uma coisa horrível que é o bullying? Porque o bullying é horrível. Quem já passou por isso sabe o que é. Já aconteceu comigo, né? Eu fui vítima de bullying minha vida inteira. Eu nunca tive um amigo na escola. Nunca tive nada. Eu fui uma sequência de coisas. O tamanho era muito grande. Já tinha esse tamanho aqui com 11 anos. Né? As extremidades crescem primeiro, o nariz cresce primeiro. No meu caso, a cabeça era desse tamanho e o corpo fininho. Né? E eles chegavam, caixa d'água, cabeção, e todo tipo de apelido que você pensar. E nós passamos por uma fase de muita dificuldade. Né? Meu padrasto, ele trabalhava na Cacheca, a Cacheca fechou no estado de Goiás. Minha mãe vendia frangos na feira para nos sustentar. E aí você imagina você que já está sofrendo bullying, uma sequência de coisas acontecendo, e os seus colegas passam lá na feira e vê você lá de trás de um carro vendendo frango. Qual que vai ser a resposta para isso na segunda-feira na escola? Já parou para pensar? Porque menina é cruel, eles são cruéis. Né? São cruéis. E aí, eu passei isso a vida inteira. E eu não tinha condição de comprar uma mochila escolar, eu tinha um malote, e eu levava esse malote para a escola. Né? Você imagina? Porque não tem ali a capacidade de inserir. Hoje, eu acho interessante isso, né? Porque hoje, de forma moderna, se fala muito em inclusão nas escolas. Mas, sinceramente, eu não vejo isso. Tudo bem, pode incluir um autista, pode incluir ali uma pessoa que tem necessidades especiais na escola, uma pessoa que tem dificuldade auditiva, audiovisual. Né? Eu até vejo isso. Mas e aquele que tem um problema sério de autoimagem? Eu não vejo inclusão nisso. Eu não vejo um esforço da comunidade escolar. E quando eu falo comunidade escolar, insere todo mundo. Eu falo escola, pais, o menino, as autoridades, a polícia, o judiciário, todo mundo ali na comunidade escolar tem que estar participando disso. Eu não vejo ninguém incluir quem sofre bullying. E escute isso. Isso é um problema grave, gravíssimo. Porque eu tenho visto tragédias em cima de tragédias. Porque eu, como policial, eu posso te dizer, né, porque eu posso contar pelo menos uma centena de casos onde que o bullying levou. Onde que isso? Porque, olha só, no caso da menina que sofre bullying, desculpa a palavra, mas eu tenho que usar uma palavra de impacto. Desgraçadamente, é pior que nos meninos da menina. Sabia disso? Porque a menina gera um sentimento de conformidade. Ela acha que ser tratada mal, ser criticada e ser desvalorizada é normal, porque ela já vê isso, vendo a mãe ser tratada pelo pai, pelo padrasto ou pelo companheiro, e ela acha que ser destratada é algo normal. E isso alimenta o ciclo de violência e acaba com agressões verbais, agressões físicas e o feminicídio que tem se acumulado. Porque na menina é pior ainda. Não é pior. E quase sempre eu já dei ordem de levar uma pessoa que foi agredida, apanhou a noite inteira do marido até a delegacia que trabalha com as mulheres, né? Delegacia das mulheres, e chegar lá aqui, o agente de polícia fazer 3 ou 4 ou 5 perguntas ali
e a mulher ter que voltar com um agressor e com seus filhos de volta para casa. Né? Você imagina isso? Então, é algo que nós devemos pensar e que nós devemos asseverar. Uau. Gente, que podcast foi esse? Maravilhoso, muito bom. Que honra conversar com vocês. Tem muito desdobramento, né, pastor? Muito assunto bom. Eu vou encerrar fazendo uma oração para esse... Vamos colocar todas essas questões. Pelo que vi de tudo que falamos aqui, concordamos com as críticas, com a mensagem dessa série, que a responsabilidade é nossa. Não só pais, escolas, tutores, pastores, igreja, governo. E precisamos fazer uma coisa além do que só palestrinhas de conscientização. Isso, perfeito. Bem, vamos orar, pastora? Vamos. Eu? Pode orar. Amém. Deus, nós te adoramos nessa hora, Pai, porque o Senhor nos permite tratar de assuntos tão importantes para nós, para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo e que, de alguma forma, ou já porque foram adolescentes, se identificam com o que vem, ou porque estão perto de adolescentes, também entendem a importância de tratar sobre isso. Obrigada, Senhor. Porque nós sabemos que absolutamente todas as coisas, elas vêm do Senhor para nós e é o Senhor quem nos dá, e nós somos gratos por isso, Pai. E é certa de que o Senhor está nos vendo agora, que eu quero apresentar diante do Senhor todas as famílias representadas pelas pessoas que estão nos assistindo. Pai, que porventura estejam passando por algo desafiador com o seu adolescente, com a sua criança, com o seu filho já mais jovem. Pai, que não sabem o que fazer, que estão perdidos, que não têm conseguido dar o suporte necessário e que estão notando a dor desses adolescentes. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito os visite, Senhor. Que o Senhor dê a esses pais estratégia santa, sabedoria do céu, alternativa para atrair o coração desses filhos a eles, a fim de que a formatação da identidade e do valor não seja terceirizada para o grupo, para a escola, para as mídias sociais, mas seja dada a partir da casa, a partir do lar. É assim que o Senhor fez, Senhor. Nós cremos no resgate do teu plano perfeito, para nós que conhecemos o teu nome. Pai, os nossos filhos, sim, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Ajuda-nos a entender que o desafio é criar filhos melhores para o sistema e não preocupar tanto com aquilo que o sistema oferece. Nos ajuda, Senhor, a começar em nós, nas nossas casas, a formação de filhos que glorificam o teu nome e que são felizes por isso. Eu quero abençoar a vida das pessoas que estão nos assistindo, que o teu favor, Deus, a tua graça, a alegria que independe das circunstâncias e a paz que excede todo o entendimento possa estar agora com essas pessoas, para que a alegria seja delas, mas mais ainda para que a glória seja do teu nome. Obrigada pela oportunidade de servir ao Senhor nesse podcast. Mais uma vez, nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para encerrar, eu queria, o pastor pegando o gancho aqui com o pastor Célio, falando sobre os apelidos que recebemos na nossa adolescência. Por ter orelhas de abano. Na verdade, você sabe que eu já fiz uma cirurgia, né? Eu já Foi boa? Foi. Eu lembro que eu falei isso pra uma... Eu tô brincando, eu não fiz não. Eu falei pra uma médica de estética, ela olhou pra minha cara assim e pensou, que médica ruim. Eu falei, tô brincando, não fiz não. Mas por ter orelha de abano, eu recebia chassi de grilo, uau, fusquinha de porta aberta, olha isso, topodídio, não foi... Dumbo! Não? Dumbo! Todos os... E eu tô aqui inteiro. E olha, é engraçado... Casou com uma mulher linda. E era engraçado que as pessoas falavam na escola assim... Dani, baixa a cabeça um pouquinho porque tá atrapalhando a lousa de ver, né? Eu fazia assim, ó. Melhorou? Ou seja, você aprendeu a lidar, muito legal. Exatamente, é isso. Gente, se você não concordou, vai reclamar com o Pedro, com o Paulo, com o Matheus. E estamos aqui com muita alegria encerrando esse podcast. Se você puder, deixa o seu like, compartilha com alguém que vai nos abençoar grandemente. E adquira uma das nossas canecas. Entre em contato comigo. Muito legal. Obrigado, pastor Dani. Valeu, pastores. Deus abençoe. Obrigado, pastor Célio, pastora Sara. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.